sejam bem-vindos a mais um episódio de Server Room Brasil. Eu sou a Maria Vitória e hoje a gente tá aqui com convidados especiais. Primeiro, o Gabriel, ele é ilustrador, quadrinista, ele é roteirista, ele faz críticas de cinema e também, no tempinho livre, é advogado. Sim. Um monte de coisa aí junto. Muito obrigada por ter aceitado o convite, participar aqui conosco. Seja bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço. Fiquei muito feliz com o convite. Muito obrigada. E daí a gente também tem um episódio diferente com os nossos consultores técnicos da Manage Engine. Então nós estamos aqui com o Pedro. Olá, Mavi. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite também, ainda mais para falar de filme que a gente gosta tanto. E com o Felipe. Prazer, obrigado, Mavi, pelo convite. E hoje nós vamos fazer aí um episódio diferente. Esse mês nós temos o Dia do Orgulho Nerd, então nós vamos fazer um bate-papo sobre filmes aí, principalmente ficção científica, que fazem uma comparação aí sobre as tecnologias, que trazem tecnologias futuristas ou que já se tornaram reais ao nosso mundo. Vamos falar aí sobre inteligência artificial nos filmes, várias coisas. E é impossível também falar de filmes e pensar em tecnologia e não ligar a figura nerd. Então estamos aqui na mesa com várias pessoas nerds que fazem parte desse mundo. A gente já estava aqui batendo um bate-papo super legal, super descontraído. No nosso dia a dia a gente tem, né, várias coisas aí ao nosso redor sobre isso. E para começar, vamos falar um pouquinho das tecnologias que já se tornaram reais. A gente pega aí muitos filmes de ficção científica, anos 80, fones de ouvido que eram sem fio, touchscreen, vídeo, né, chamadas de vídeo. Que outras tecnologias vocês conseguem aí pensar que a gente via nos filmes antigos e que a gente pensava, isso tá muito distante de acontecer e hoje a gente já tá aí em 2024 e já é real? Em Minority Report, lá com o Tom Cruise, de 2001, tem uma cena que é bem interessante. Assim, a gente não chegou no ponto disso, mas eu acho que tá encaminhando. Que ele entra, tipo, num shopping e os anúncios são específicos pra ele, entendeu? E meio que a gente tem isso no computador, né? Com os anúncios ali de site e tal. A gente não tem ainda pessoalmente, mas com esse óculos de realidade aumentada, né? Que a gente vem vindo. Acho que cada vez mais próximo de estar andando na rua e ver coisas que são voltadas para os gostos da pessoa, né? Com certeza, se torna cada vez mais viável, né? A gente tem os algoritmos que puxam Sim. todos os seus interesses de acordo com as suas pesquisas, de acordo com tudo que você navega na internet, são dados ali que são computados e trabalhados para te fornecer anúncios personalizados, né? Então é toda uma ideia, um conceito que a gente já tem hoje em dia. Claro, não dessa maneira ainda, mas... Mas é muito interessante você parar pra pensar como você tá no começo dos anos 2000, assim. Então, o conceito da internet na casa das pessoas ainda é uma coisa muito básica. E o filme, ele se passa, acho que nos anos de 2050. Ele joga bem pra frente, assim. E você perceber que as pessoas, elas já tinham essa noção da individualidade, né? Então, dessa parte da internet, ela é penetrada nos nichos. Então, eu vou ter anúncios específicos para cada tipo de pessoa. E isso acontece hoje já. Não nessa, como, né, foi falado, não nesse... da mesma maneira que ocorre no filme, mas se os 4 aqui abrirem agora um vídeo no YouTube, cada um vai receber um anúncio de um jeito. E eu não sei nem se era o ponto exatamente do filme. Óbvio, né? O Minority Report, ele ainda lida com toda essa coisa de análise, de comportamento, e é meio total o que acontece. Então, a gente tá sendo, o tempo todo, né, que a gente tá na internet, a gente tá sendo analisado, nosso comportamento tá sendo analisado, e essa parte do anúncio entra muito, mas para todo o resto do filme, que também tem toda uma discussão moral e ética, né? Dessa coisa da previsão dos crimes, de como que acontece numa sociedade sem crimes, todo baseado em análise de comportamento, e é uma coisa que pode estar acontecendo também. Então, é um quesito mais simples do filme, mas que também pode estar muito próximo, né? Toda essa questão de análise do nosso comportamento dentro da internet. Eu acho muito interessante como no começo dos anos 2000 já se tinha essa discussão, e 20 anos depois isso já é uma coisa real, assim, que a gente pode olhar acontecendo. Sim, eu tava vendo também que no Minority Report, o diretor, ele contratou uma equipe de cientistas
porque ele queria que fosse o mais real possível. Então, essa equipe de cientistas, eles colocaram no filme coisas que eles realmente acreditavam, com base em pesquisas e dados que eles viram, que realmente chegariam o mais próximo possível da realidade daqui a alguns anos. Então, tudo que a gente vê lá naquele filme, realmente, que a gente tá se aproximando muito, é porque eles usaram dados que eles viram que seria possível. Então, realmente, isso daí, basicamente, é a experiência do usuário. A gente discutiu um pouquinho sobre isso no último episódio do podcast, e o nosso convidado, o Thiago, ele chegou a falar que ele foi em uma conferência em Portugal e que lá não lembro o nome de qual joalheria, mas que eles estão começando também a pesquisa com inteligência artificial para elevar a experiência do usuário, para fazer também uma coisa que a publicidade vai ser direcionada para você, mas daí realmente bem próximo do filme, que vai chegar para você, tipo, uma mensagem: ei, Mavi, eu vi que você gosta de tal coisa, vem aqui que tal vendedor vai estar te esperando nessa loja com tal item para você já levar para casa. Então, muito mais direcionado do que esses anúncios que a gente já tem hoje com base nas nossas pesquisas. Então, tá cada vez, né, chegando mais próximo desses filmes aí que eles previam que ia acontecer daqui 100 anos, mas já tá muito mais perto. Exatamente. Eu acho esse detalhe também muito interessante. A gente tá falando de um filme que joga lá pra 2050, talvez até mais à frente, e a gente muito antes começa a fazer isso, porque acho que a tecnologia, a partir do momento da criação da internet, mas até antes disso, ela começa a evoluir de forma exponencial. Então, o lançamento das coisas ela vai acontecendo de uma forma muito mais rápida. Então, até esses filmes, eles até tendem a ficar datados um pouquinho mais cedo, justamente porque a humanidade, ela evolui tanto que tudo aquilo ali já se torna possível mais rápido. Então, o próprio que você falou, que parece uma coisa ainda distante, mas todo mundo aqui já teve a sensação de que a gente tá usando o celular, a gente fala alguma coisa, abre o Instagram e aparece uma propaganda daquilo. A gente fala: nossa, acabei de falar isso. E já é uma coisa que estava sendo abordada no filme há 20 anos atrás. Eu acho muito interessante. Sim. E você citou inteligência artificial e tal. Acho que seria interessante entrar nesse tema. Então, primeiro, o que vocês pensam, assim, da inteligência artificial no geral? Então, inteligência artificial é um papo muito... E que recentemente tomou conta, assim. Eu ainda prefiro, sabe, ficar numa base, assim. Então, nada muito alarmista de começo, que é um negócio totalmente oposto do que os filmes fazem. Então, a gente vai olhar pro filme, o robô e a inteligência artificial acabando com a humanidade. Eu prefiro ir mais numa parcimônia maior. Acho que, por enquanto, ainda tá nessa fase de ajudar ao que a gente faz. Então, se a pessoa ela não tem conhecimento do que ela tá fazendo, o uso da inteligência artificial pode até ser mais prejudicial. Então, quando a gente fala na nossa área, né, quando a gente fala de desenvolvimento, de utilizar a inteligência artificial para programação, por exemplo, é muito importante que a pessoa que esteja fazendo uso daquilo, ela entenda da parte de programação, porque qualquer erro, qualquer vulnerabilidade trazida pela inteligência artificial, ela vai poder ser remediada pela pessoa que tem o entendimento daquilo. Então, no momento, eu entendo que já é uma coisa que mexe com a cabeça de todo mundo. Eu prefiro, com parcimônia, entender que ela surge primeiro como uma ferramenta, e como uma ferramenta ela é neutra e vai depender do uso dela. E ao uso dela, por enquanto, eu observo mais nessa parte de auxílio, de auxiliar a pessoa. Daqui pra frente a gente vai ver como é que vai se desenvolver, se vai chegar nesse futuro distópico dos filmes, mas por enquanto nessa parte mais de auxílio, de fato, do que substituição, pelo menos num primeiro momento. Sim. Eu acho assim, a questão da substituição, ela acontece em alguns ramos e algumas questões muito específicas, né? Quando ela consegue realmente substituir uma pessoa no sentido total, de conseguir cumprir tudo que a pessoa faz. Só que ainda assim, é que nem você falou, você precisa ter ainda alguma maneira de certificar que o que ela tá fazendo tá sendo correto, entendeu? Que ela não tá oferecendo uma vulnerabilidade maior, enfim, é nisso que a gente precisa de pessoas cada vez mais qualificadas, né, certificadas, que consigam operar essa inteligência e usar como uma ferramenta, uma ferramenta de auxílio para você conseguir diminuir o tempo trabalhado em pequenas coisas e com isso aumentar a sua produtividade, enfim, melhorar todo o processo aí em cadeia das empresas. Então isso é uma coisa assim, a primeiro momento é muito positivo, assim que eu enxergo nesse sentido, e a gente tem que
tomar só, eu acho, cuidado com algumas questões de conseguir limitar muito bem o quão independente que elas conseguem ficar. Porque, vez ou outra, a gente vê uma notícia saindo aqui ou ali, né, de que elas conseguem já ter uma certa independência em certos raciocínios, mas o pessoal consegue dar uma podada ali na hora do desenvolvimento. Então, acho que é importante ficar sempre de olho nisso, porque cada vez mais eu acho que fica um pouco, obviamente, não sendo alarmista também, claro, muito longe disso, mas eu acho que cada vez a gente chega um pouquinho mais perto de ser algo que realmente se torne independente. Mas assim, tá longe ainda. Assim, tá E daí a realmente longe. parte de toda da regularização que a gente fala. Assim como sim, toda a exatamente. tecnologia, quando ela surge, é óbvio que ela vai ter uma demora para acompanhar aquilo. Então, urge a necessidade dessa tecnologia ser regulamentada, então de existirem leis que possam limitar o uso da tecnologia, assim como qualquer outra tecnologia, não é exclusiva da inteligência artificial. Quando surgiu a internet também existiam debates e debates do que ia acontecer, e a gente pôde criar leis para fazer o controle disso. Então, uma vez que acho que a gente consiga fazer essa limitação, regularizar o uso dessa ferramenta, ela vai se tornar justamente aquilo, uma ferramenta. E daí, como toda ferramenta, ela vai depender do uso que ela pode ter. E daí, talvez até puxando agora para os filmes, nessa parte de alarmista, assim, porque eu entendo que quando uma tecnologia chega, até pela ignorância, né? Ignorância eu digo porque é uma tecnologia, o ChatGPT é de 2 anos para cá, então é um negócio que foi muito rápido, não tem como a gente se inteirar dessa maneira. E a ignorância no assunto, ele causa o medo. Então, se a gente não conhece alguma coisa, a gente vai temer aquilo, que é justamente o que acontece muitas vezes dentro dessas obras de ficção. Então, normalmente é alguma angústia com relação a alguma tecnologia que vai ser explorada na criação de um filme, na criação de uma série. Então, a gente já tinha filmes falando de inteligência artificial na década de 60, e mais pra frente, quando a gente foi falar de internet, a gente também tinha filmes que usavam isso tanto de forma alarmista, com medo daquilo, mas também de forma como alguém que estivesse empolgado com aquilo. E daí, tentando trazer agora para a parte da arte, que é onde as nossas experiências elas vão ser representadas. Os anseios em relação àquela tecnologia, seja um medo, seja uma empolgação, ele vai ser representado ali. Então, acho interessante a gente discutir como é que é o uso dessa tecnologia, principalmente agora no foco da inteligência artificial, durante os filmes, assim. Uhum. Então, eu queria trazer com foco na arte mesmo, né? Que eu sei que vocês são do ramo da tecnologia, Sim. então talvez a visão de vocês seja um pouco diferente da minha. Eu não considero, assim, um alarmismo nem algo do tipo, mas eu acho um pouco preocupante, mas não no caso de a inteligência artificial evoluir a ponto de dominar tudo, sabe? Mas no quesito de arte, sabe? Que é o que eu vejo no dia a dia, assim. Eu acho que uma coisa que tá intrínseca na arte é a emoção humana e as vivências do autor. Seja escrevendo, seja pintando, fazendo algo do tipo. E eu acho que perde um pouco quando é feito 100% ali por inteligência artificial, sabe? Fica tudo muito pasteurizado, muito similar. Talvez daqui a um tempo isso evolua e não aconteça mais. Mas o que a gente vê hoje é sempre, tipo, o mesmo padrão quase. E no caso, assim, ela tá sendo treinada com artes, com tudo que tem, vamos dizer assim, na internet, né? E muitas vezes não, a maioria das vezes o artista não gostaria, né? Mas assim, uma coisa é você pegar como referência ou treinar, mas é mais quase como uma cópia, sabe? Tipo, você copia o estilo de um artista e joga lá. Então, mas daí o artista, tipo, é plágio, é como se fosse um plágio. Mas vai processar, tipo, o Google, sabe? Exatamente. E até, assim, no ramo também de dublagem, né? Que a gente viu, acho que foi no último jogo do Naruto que saiu um trailer dublado e tinha algumas vozes que estavam meio estranhas, assim. Da galera começou a comentar e o próprio dublador, assim, do personagem falou, não fui eu que gravei isso, não. Tipo, utilizaram, sabe? E nem consultaram, nem pagaram, não fizeram nada. Recentemente a gente teve o filme do Guerra Civil com Wagner Moura, e a 24 divulgou vários cartazes, assim, do filme, posters que eram feitos com base em inteligência artificial. Então era um prompt que era jogado, eles faziam a imagem com inteligência artificial e jogavam pra fazer a divulgação do filme. No caso da 24, até acho que pra marketing, pra falar do filme, mas querendo ou não, é uma coisa que de fato está sendo utilizada. E assim, quando é empresas pequenas ou até pessoas individualmente, assim, quando eu vejo eu fico com um certo... putz. Só que é compreensível, sabe? Porque uma pessoa talvez não tenha o dinheiro para pagar um grupo de artistas, pagar alguma coisa, a inteligência artificial tá lá e ele utiliza dela. Ela teoricamente disponibilizaria isso de uma forma mais fácil, né? Mas agora, tipo, empresas gigantes como a Disney, sabe? E às vezes, tipo, simplesmente substitui todo mundo por uma inteligência artificial e fica meio um trabalho ruim, sabe? Pelo menos hoje em dia, assim.
Teve a polêmica também com a abertura de Invasão Invasão Secreta. Invasão Secreta, porque a abertura de Invasão Secreta foi feita por inteligência artificial, né? Uhum. E ficou muito ruim. Ficou muito ruim. E daí eles começaram a ser super criticados, né? E daí eles tentaram dar uma ajeitada, falando que teve artistas que foram consultados, que eles desenvolveram uma base de como seria o conceito, Uhum. de que cores seriam usadas, e não sei o quê. E daí, com base no conceito que os artistas criaram, eles pediram para a inteligência artificial criar. Só que, assim, não ficou legal. E é exatamente isso. A Disney, ela tem o calibre para poder pagar artistas. Sim. E a gente que está na posição de artista independente, a gente sabe como isso afeta a gente, porque os nossos serviços muitas vezes não são em conta, porque a gente precisa do nosso ganha-pão. Mas também, né, a gente sabe que muitas vezes, por a gente ser artista independente, a gente não pode pagar um outro artista. Então, também a gente ajuda. Mas é exatamente isso das regulamentações que você falou, da inteligência artificial, porque ainda é uma linha muito tênue, né? Que a gente não consegue saber até onde vai, até onde está o direito, tanto na tecnologia, de, sei lá, vai ter a revolução das máquinas ou não, tanto aonde prejudica o artista ou não. Sim. E recentemente, vou levantar a bola aqui, da greve que estava tendo em Hollywood, justamente por isso, né? Tanto dos roteiristas quanto dos atores. Dos roteiristas, porque roteiristas estavam sendo demitidos em massa, estavam com medo de perder o trabalho, justamente porque a produtora estava começando a substituir eles por inteligência artificial, por ChatGPT e tal. E isso ia prejudicar justamente quem? Os pequenos roteiristas independentes. Não os que têm um nome já gigante em Hollywood, a empresa vai querer ter o nome dele lá, né? Tipo, já ganhou tantos Oscars, já teve não sei quantas nomeações de prêmio. Então, para eles também é uma forma de marketing, mas para quem é pequeno, não. E os atores de Hollywood que, né, os contratos queria ir com o uso de imagem por não sei quantos anos. Então, eles iam poder recriar a imagem deles lá na inteligência artificial e usar por quanto tempo quiser. Então, assim, até os artistas grandes, né, Hollywood, né, também tava nesse impasse. Porque levanta realmente essas questões, né? Tipo, aonde tá também nosso direito de imagem, o nosso direito de arte... até onde vai isso. E no momento realmente está muito básico, né? A gente vê que as coisas não tá saindo muito bem, mas é muito avançada a tecnologia hoje, né? A gente realmente tá cada vez mais rápido. Especialmente quando você fala de arte, eu acho que a discussão ela fica ainda mais complexa, porque quando a gente fala de exemplo durante, né, no meio de trabalho, tudo, a gente tá falando de fato de entregar num prazo determinada tarefa. Quando a gente fala de arte, realmente, é o conceito de expressão artística do ser humano. Então, é muito difícil a gente imaginar um filme sendo escrito por uma inteligência artificial que, teoricamente, não tem a vivência de um ser humano, então ela não conseguiria também fazer a expressão daquela forma. Então, acho que a discussão ela fica ainda mais complexa. Gosto também do ponto que você trouxe de o roteirista grande, embora deveria estar preocupado, não vai afetar primeiramente ele, e os atores também não. Mas a gente já teve, por exemplo, série... no Disney Plus já, em que a gente tinha, sei lá, no meio de uma quadra, tá rolando um jogo, e você vai pra arquibancada e é cheio de boneco, assim, sabe? De coisa que foi montada, assim, no computador. Provavelmente existe a autorização dessas pessoas, mas que foram pagas 1, 2 diárias pra fazer o reconhecimento facial e tudo que precisava, e todo o resto depois, a pessoa não foi paga por isso. Então, fica de fato mais barato pro estúdio, mas a gente entra naquela discussão, tá, mas isso é arte, não é? Não é o ser humano que tá fazendo, então... toda a parte dos royalties também que estava sendo bastante discutido na greve. Então, eu participo de uma obra e daí a obra continua no streaming, ele continua lá, eu não tenho uma maneira de viabilizar o quão essa obra continua relevante, o quão ela continua sendo assistida, eu não consigo pagar o artista por ela. Imagina quando a gente fala de inteligência artificial, que a gente está falando de mapear o rosto de alguém, mapear a voz de alguém, para usar isso incessantemente, sabe? Então, é muito complexa essa discussão, especialmente no meio da arte, que é um negócio tão... humano, né? Que a gente estava acostumado. Regulamentação eu acho que é o melhor caminho. E teria que ser feito, assim, talvez meio urgente, mas também como vai se fazer isso, sabe? É muito tênue, assim. E até fugindo um pouco da arte, né? Que você vê deepfake, essas coisas que existem hoje em dia. Total. Meu, é que assim, se você pegar uma imagem Full HD, você consegue ver que tá algo estranho, mas
Se você pega, tipo, for uma imagem de câmera de segurança ou com gravação baixa, passa. Imagina isso, assim, pra eleições ou pra caso, eu sou desafeto de alguém, a pessoa não gosta de mim, põe minha cara fazendo alguma coisa, tipo, uma atrocidade, sabe? Uhum, Tem que regulamentar mesmo. total. O Com problema da toda- regulamentação não é, não, o problema assim, é o complexo, é que como a tecnologia anda muito rápido, a lei para alcançar ela a lei é demorada, Uhum. né? Porque tem várias etapas, então quando sai uma lei, ela já tá atrasada. Então é isso que acaba, né, se tornando mais complexo para a gente conseguir seguir. Mas a IA, a gente ainda tá tentando aprender como que lida com a IA. Uhum. Então, né, como que a gente vai implantar uma lei que também consiga lidar com ela? Então, realmente, esses são assuntos que a gente ainda vai debater por muito tempo. E talvez quando achar, tipo, uma solução seria pra IA de hoje, não pra IA de Exatamente. um ano Daqui daqui, um sabe? ano, já vai estar velha daqui Que em evolui muito, 2025. Que ó, a gente falou, pegando o ChatGPT, que acho que é o que mais se popularizou, se a gente pega a versão 3.5 dele, que foi lançada, e um ano depois o ChatGPT 4, já é uma coisa completamente diferente. Então, é uma coisa que a gente começava como, olha, algo curioso, algo interessante. E em menos de um ano, você já tem uma evolução que você fala, caramba, eu já posso usar isso daqui para diversas outras situações. Então, a tecnologia, ela anda muito rápido, é difícil da lei acompanhar, mas acho que é importante, porque a gente, vocês enquanto artistas, e nós enquanto população mesmo, a Uhum. gente cobre isso, inclusive das empresas, de falar, né, vamos desenhar uma linha aí pra onde a gente pode ou não utilizar isso, porque, de novo, né, inteligência artificial dentro do cinema e de qualquer outra coisa, ela é técnica, e técnica é neutro. Então, Uhum. quando a gente surge o CGI, por exemplo, que é a imagem de computador, tenho certeza que deve ter existido uma resistência gigantesca também dos artistas que faziam efeitos práticos, né? Até Uhum. hoje você tem essa discussão Sim. dentro do cinema. Sim. A gente chegou num ponto onde a gente entendeu, beleza, onde eu posso usar, onde eu posso sim, mas onde seria melhor utilizar essa técnica de imagem gerada no computador e onde seria melhor o efeito prático. E hoje a gente consegue fazer melhor um balanço disso. Acredito, espero que com a inteligência artificial seja a mesma coisa. Que enquanto técnica, enquanto neutra, nós consigamos ali observar qual que seja o melhor uso. Será que, de repente, num filme de blockbuster, numa mega explosão, não seja mais interessante eu encurtar muito o período de trabalho para fazer aquilo em uma semana do que ficar um ano? É ético isso? Como que vai sentir o profissional da área de efeitos especiais? Acho que são todas discussões que elas têm que acontecer, vem com toda a grande transformação, mas acho que são discussões que, para além da lei, na questão ética, dentro do próprio mercado, a gente também tem que observar para entender como que a gente vai trabalhar com isso, com essa técnica nova que surge. Inclusive isso que você falou, né, de uma explosão que duraria uma semana, usar isso que duraria menos. Eu li uma notícia, acho que foi ontem, falando sobre Megalópolis, do Coppola. Coppola. E tinha praticamente uma reportagem criticando várias coisas do filme. Uhum. E uma delas era assim, que tinha um efeito de alguma coisa orgânica, assim, tecnológica, se misturando com o Adam Driver, né, que é o principal, e que ele não queria usar a computação gráfica. Ele falou, não, eu quero usar jogos de câmera, luzes. E aí o pessoal falou, isso você vai demorar um dia. Se você usar CGI, você vai demorar, tipo, 10 minutos. E ele falou, não, eu quero... E ele fez igual ele usou 30 anos atrás nos filmes, sabe? E a pessoa tava reclamando disso, mas eu acho que é justamente por esses detalhes, assim, que... Sabe, se todo mundo só usar... É Total. bom você ver, tipo, filmes que usam ainda efeitos práticos, ou que misturam, sabe? Os dois. E vai do artista, o que ele quer contar, como ele quer contar, sabe? Que acho que é justamente observar o ponto de equilíbrio. Então, qualquer pessoa que viu É. o trailer lá de Megalópolis sabe que aquilo ali tá cheio de efeito de Sim. computador. Mas a gente tem que achar o limite. Será que essa cena não fica mais interessante? A gente tem filmes recentes. O Nolan é um cara que faz essa briga de efeitos práticos, apesar de usar muito efeito digital. Mesma coisa com o Sim. Tom Cruise. Então, a gente tem, tipo assim... A gente Foi sabe... tudo real. Não foi claro tudo que real. não. A gente vê de Oppenheimer, de Top Gun Maverick, todo o marketing é feito pra gente acreditar que tudo aquilo aconteceu. Sim. E é óbvio que aquilo ali tem muito efeito de computador. Mas acho que esses filmes, eles são exemplos justamente de achar o equilíbrio entre uma coisa e outra. E acredito que com a inteligência artificial, a tendência é que isso seja feito. Que em algum momento a gente perceba de, beleza, vamos ver onde ela pode de fato ajudar a gente e onde ela não vai atrapalhar essa expressão artística do ser humano e fazer alguma coisa mais técnica, que de repente demoraria mais tempo. Numa dessa até ajudar autores independentes. Então, hoje quando a gente fala de um diretor jovem, ele jamais vai pensar no primeiro filme dele de fazer um filme explosivo de super-herói, porque ele sabe que é um negócio que vai demandar um custo altíssimo. Então a gente já tem histórias mais curtas, em locais, né? Normalmente filmes alocados em um só lugar. Talvez com isso a gente possa começar a dar a esses autores mais independentes opções melhores. Mas, de novo, é uma discussão, porque a gente... Onde é que ficaria o trabalho do pessoal de efeito especial? Onde é que ficaria o trabalho do câmera? Então, são todas discussões que elas vão acontecer.
Mas eu acho interessante a gente passar por isso agora, porque certamente daqui a muito tempo a gente vai olhar pra trás e falar, caramba, olha como a gente tava Sim. básico em relação à inteligência artificial. Assim como a gente olha hoje lá pros anos 90 e vê o pessoal alarmista em relação ao CGI e falar, essa discussão, ainda bem que ela evoluiu bastante pra Sim. o que a É gente uma faz hoje. combinação, né? Tem que combinar. O efeito prático não morreu. Ele se adaptou em Sim. algumas situações e muitas pessoas que às vezes trabalhavam com efeito prático foi lá e migrou para aprender a trabalhar com CGI. Então, assim, tem oportunidades. É o que a gente fala, às vezes, não é que a carreira morreu, Uhum. mas ela abriu outras oportunidades, outras carreiras. E teve a crítica quando surgiu a câmera digital. Todos os pintores vai acabar com isso, ninguém mais vai pintar. Não, existe ainda, existe as pessoas que trabalham com tinta, existe as pessoas, né, que ainda pintam. Então, também é justamente novas profissões, novas coisas também crescem. E também tem o lado bom. Eu vi também que no parque da Disney eles estavam fazendo experimentos, por exemplo, com o robô, pra fazer as manobras do Homem-Aranha, pra colocar na parte dos Avengers. Uhum. E, cara, aquilo fica muito legal. Porque eles já estão até colocando em alguns momentos, porque ele vai lá e fica fazendo. Então, imagina uma pessoa ali que faz o papel do Peter Parker, do Homem-Aranha, o dia inteiro tendo que fazer manobra e, assim, tem uma limitação. Não é tudo que você vai poder fazer ali sem cabo, sem uma proteção, É tal. toda a parte de segurança, né? Exatamente. Então ali você vai poder fazer ali com o robô, você vai ter muito mais liberdades. E daí você vê as crianças que vai acreditar que realmente ali é o Peter Parker, gente. É o Peter Parker que tá fazendo aquilo ali. Mas também indo pra um lado, né, um pouco mais crítico da inteligência artificial, o comercial da Elis Regina, que saiu ano passado da Uhum. Volkswagen. E daí que trouxe realmente, eu acho que foi o ponto que trouxe mais discussão ética pra gente sobre inteligência artificial. Porque teve o lado que achou a homenagem muito bonita, né? Que, né, trouxe ela com a filha, que relembrou um antigo comercial, que realmente ficou tocante, mas também teve aquele lado que ficou. É certo a gente trazer uma pessoa, né, que já não tá entre a gente, que ela, assim, meio que não tem voz, né, sobre isso. Ela, na época dela, ela nunca imaginou que poderia isso acontecer. A Madonna agora já colocou no testamento dela que ela não quer que usem a imagem dela com inteligência artificial ou qualquer outra tecnologia que venha a existir. Porque já é uma discussão que existe, né? A Elis, por exemplo, nem teve essa opção de... Exatamente, verdade. eles não teve essa opção, outras pessoas não tiveram essa opção. Então, né, fica aí muito complicado. Porque, de um lado, pode ser muito artístico, né? Pode ser uma homenagem bonita, pode ser algo... A gente pode entender isso como uma homenagem, como realmente uma expressão artística. Mas, por outro lado, onde fica a ética nisso? Mas toda essa discussão também eu acho que é muito. É muito recente. É muito complicada. acho que não tem muita resposta certa, sabe? Porque todo avanço tecnológico meio que desencadeia uma extinção de alguma profissão ou um desemprego, sabe? Algo do tipo, geralmente. E é que a gente, tipo, quanto artista, sabe? É meio triste você ver que praticamente talvez chegue um ponto que a inteligência artificial meio que faça o que você faz, sabe? Mas assim, eu entendo também quem tá deslumbrado, que não faz parte disso, sabe? É que a gente estando aqui é meio triste, sabe? Mas enfim. E essa discussão, né, da ética ou não, mas daí entra, por exemplo, Carrie Fisher, o Paul Walker, né, que são artistas também que morreram. Tudo bem que estavam ali no meio do trabalho, então a família até falou, eles gostariam e tal, e concluíram. Mas assim, a Carrie Também Fisher apareceu em outras coisas depois já, sabe? Uhum. Essa discussão, só que lá ninguém meio que criticou, sabe? Essa discussão acho que ela não tava nem tão em alta, assim. Talvez se fosse uma Sim. coisa que acontecesse hoje, o pessoal já ia estar discutindo muito mais isso. Então mas... não se sabe, assim, né? É. Qual é a resposta? Não tem. É bem complicado, realmente. Acho muito problemático mesmo, tipo assim, né, nesse sentido de você estar trazendo uma pessoa que em nenhum momento disse que gostaria ou não gostaria de novo. A Elis Regina, em seu tempo de vida, ela não viu inteligência artificial, então ela não sabia que sequer essa seria uma possibilidade no futuro. Então, a gente obviamente não pode cobrar dela de em vida ter deixado alguma coisa explicitando que ela não gostaria que acontecesse isso.
E acho que fica ainda mais complicado, porque nesse episódio, por exemplo, da Elis Regina, se não me engano, o comercial até é feito com uma familiar dela, a filha. É a filha Então, dela. e daí a gente olha pra família, daí você vê que a família tá feliz com aquilo que tá acontecendo, que ficou feliz com toda aquela homenagem, mas ainda assim você tá falando de uma empresa fazendo um comercial em cima da imagem de alguém que já morreu, então são tantas camadas, né? Você tem a camada da família que tá feliz com aquilo, que tá achando aquilo um momento de emoção, mas você também tem a parte da empresa que tá fazendo um comercial pra lucrar com a imagem de uma pessoa que jamais disse que gostaria ou não daquilo. Então, de novo, acho que é uma discussão muito complexa, eu não tenho uma resposta pra isso ou não. Mas é muito difícil, assim, acho que é muito caso a caso nesse momento. E acho muito complicado a gente pensar nisso agora, assim, me parece meio louco você trazer uma pessoa de volta, ainda mais com essa tecnologia de voz, assim, justamente, se a gente falar, né, de hoje, da possibilidade do deepfake, de eu conseguir convencer que uma pessoa falou alguma coisa, sendo que ela não falou, pensa que eu posso fazer isso com uma pessoa morta, ainda mais como a Elis Regina, que tem diversos registros dela, de voz e de imagem, né, muito espalhado. Então, acho que, de novo, ele entra nessa discussão, a gente volta para aquilo da ética e tudo, que é muito complicado. São E a muitas camadas. pra gente regulamentação, discutir. porque eu acho que daqui a pouco, assim, show de artistas que já faleceram, em holograma, com a voz, e interagindo, talvez, com a Sim. plateia em tempo real, é algo assim. E se não tiver regulamentação, sei lá, alguma empresa pode pegar e Exatamente. fazer. E ao mesmo tempo a gente fica assim, nossa, seria tão legal ver um show de um artista. Um show do Não é? Queen com o Fred Mercury. É o problema. Meu sonho ver um show do Queen. Eu sempre falo, nossa, queria tanto ter vivido na época do Fred Mercury, ter visto um show do Queen. Seria tão legal, seria tão interessante, mas até que ponto? Uhum. Teria que ser uma coisa muito regrada pra gente. Muito. Porque, né? E no caso, É assim, muito interessante, né? A gente ter uma possibilidade, assim, né? De ver algumas coisas ao vivo. Realmente, é uma homenagem. Tem coisas, às vezes, que pode tocar, que seria interessante, mas mexe também com o outro lado, porque também mexe com o nosso lado humano, né? Uhum. Então, fica É. bem... Ainda nesse caso, usando o exemplo da Carrie Fisher, né? Porque ela tava durante as gravações e a parte que aparece dela no final é um negócio super básico, né? Ela aparece assim na tela, tem um momento bem emocionante. Só que você pensa nisso, beleza, eu vou trazer um ator de volta. Pode ser a própria Carrie Fisher para trazer uma nova expressão artística, porque no caso dela foram alguns segundos durante o filme. Você pensa eu trazer a Carrie Fisher para protagonizar um filme de 2 horas hoje. E daí você tá falando. E de novo, você tá voltando em expressão artística, eu posso estar falando de uma visão de mundo do autor que seja completamente diferente da dela. Diferente Mas da que a dela. gente não teve tempo pra ouvir dela, a gente não teve, sabe, ela não tá aqui hoje pra discutir com a gente não sabe se ela gostaria ou não. Então, até essa parte da família a gente pode discutir, tipo, beleza, a família dela autorizou e gostaria que ela protagonizasse o filme, mas será que ela em vida gostaria? Será que essa autorização é o suficiente pra gente colocar ela em um filme de 2 horas que foi desenvolvido anos depois da morte dela? Então é muito complexo. é uma E no discussão caso, realmente- assim, quando o ator tá no meio do filme, infelizmente falece, e meio que... igual até foi o caso do Carrie Uhum. Fisher, do Paul Walker, né? Assim, eles não autorizaram, mas você pressupõe que a pessoa tava filmando lá, e daí eles usam isso como homenagem mesmo, e fica um negócio bonito. Agora, no caso lá da Elis Regina, Elis Regina, que, assim, é pra um comercial, sabe? Então, tipo, tudo bem que é a parte que emociona e tal, mas o comercial era a venda ali do produto, sabe? Não que o filme não seja, mas a gente entende, sim. subentende que por a pessoa já estar participando do filme, ela gostaria É. de encerrar aquilo ali. Sim. Agora, no Então- caso de uma coisa totalmente nova, realmente ele fica muito... Você não sabe se a pessoa aceitaria ou não fazer parte daquilo, né? Eu acho que daqui pra trás fica nessa discussão meio assim, né? A gente não sabe, tem que ser meio caso a caso Uhum. e tal. Mas daqui pra frente, como a gente sabe que isso é uma coisa muito importante, muito latente aí em todo lugar e só tende a evoluir, eu acho que é muito importante a gente sempre, no máximo possível, ir atrás das pessoas, principalmente desses artistas famosos e tentar de alguma maneira registrar isso, se eles querem ou não, que depois que eles falecerem, Uhum. ter sua imagem associada a essas inteligências artificiais, enfim. E sair assim, não sei, não diria uma força-tarefa pra perguntar isso, mas enfim, eu acho que seria importante de alguma maneira ter isso registrado por parte deles, porque se eles aceitarem, aceitou e usa, se não, né? Agora, pra trás, pra quem realmente não teve essa oportunidade aí, é muito difícil mesmo, é muito difícil. Mas é complicado. É extensa essa discussão. Mas vamos falar um pouco da democratização da que a tecnologia trouxe pro filme, pro cinema com os streamings, né? Antes a gente também era muito preso aos
a cinema, né? Teve o cinema de rua, que era muito mais acessível, muito mais em conta. Antes, lá atrás, o cinema começou também em circos, então também era uma outra pegada, era um público totalmente diferente, era ainda mais acessível. Daí o cinema migrou para o shopping, se tornou muito mais elitista, muito mais também inacessível para algumas pessoas. Hoje a gente vê aí que é muito mais caro os ingressos, é algo que também tá andando em discussão, e daí veio os streamings que tá aí com um grande boom, e de certa forma democratizou, porque, né, muitas pessoas às vezes não vai no cinema, mas agora as pessoas têm muito mais acesso a filmes, a séries também, que não eram tão populares alguns anos atrás, a gente tinha acesso a séries, mas não era nessa quantidade que a gente tem hoje, e também mudou a forma de consumo, né? Porque agora você fala, eu vou passar minha sexta-feira em frente à Netflix, eu não vou nem sair de casa, vou fazer maratona, né? Como que vocês veem essa percepção também de consumo de filme, de série, de você ficar em casa, às vezes também não sair tanto? Qual a visão de vocês? Ah, então, o cinema, quando foi criado, né, ele era meio que algo popular, assim, a elite falava, ah, é cinema, porque era uma classe abaixo do teatro, vamos dizer assim, sabe? E até melhorar essa visão da sociedade demorou um tempo. Eu, pessoalmente, eu amo cinema, sabe? E eu fico, às vezes, um pouco triste, porque parece, né, principalmente depois da pandemia, assim, que a galera não voltou, assim, com força total. Mas, por outro lado, o cinema tá muito caro, sabe? E daí coloca sala VIP, sala com cadeira que vira de ponta cabeça, sabe? Vai incrementando assim, sabe? E parece que fica mesmo cada vez mais elitizado. E hoje em dia o tempo de espera de um filme sair no streaming, do cinema pro streaming, é muito rápido, sabe? Alguns artistas, acho que tipo Oppenheimer, acho que demorou pra caramba, Godzilla Minus One lá. Só que geralmente você espera ali um mês, 15 dias, sei lá, e tá, sabe? Então tem muita gente que prefere ficar em casa e assistir quando sair do que ir no cinema. Daí vai ter que pagar o ingresso, às vezes estacionamento, pipoca, ou o que for, sabe? Acaba saindo caro. Eu acho que esse ponto é importante, quando a Mavi ela contextualiza, de falar que o cinema ele passou a ir ao shopping, né? Então, a experiência de ir ao cinema, ela não é só o preço do ingresso. Então, o preço do ingresso já tá caro. Mas daí a gente fala em preço de estacionamento. Normalmente, quando a gente fala de uma família, a gente já começa a associar a alimentação, então a gente já tem o valor de mais de um ingresso. A pipoca tá muito cara. Então, acho que o que acontece é que hoje, com o cinema estando dentro do shopping, não é só o preço do ingresso, é o preço de tudo que tá envolvido ali dentro daquela experiência. E daí, quando a gente olha pro streaming, assim, né, voltando pro cinema, a gente tem, sei lá, aqui em São Paulo, pelo menos, é super comum você pagar R$ 40 num ingresso inteiro. E daí, se você vai em 2 pessoas, você já tá falando de R$ 80 exclusivamente o ingresso. E com R$ 80 você consegue assinar uns 3 serviços de streaming que vai disponibilizar uma série de filmes e para você assistir a qualquer momento, né? Coisa do on demand que você pode estar ali para qualquer coisa. A tendência que eu acho que vai acontecer é do cinema cada vez mais se tornar esse local de experiência, de uma experiência diferente. Então, de novo, quando o cinema surge é justamente essa coisa em que as pessoas vão mais vezes. Então, ele já passou por várias crises. Então, quando chegou a televisão, por exemplo, ele já teve que se adaptar. O que eu vou fazer de diferente para que a pessoa ela venha ao cinema e não fique em casa já que ela tem a televisão? E conforme as tecnologias foram aparecendo, essa discussão sempre foi em voga e o cinema ele pouco mudou. A gente tem novas tecnologias, tem coisa nova que aparece, mas basicamente é aquilo, é cadeira, uma tela grande e é isso. E a gente sempre foi lá por conta dessa experiência. E eu acho que a pandemia foi um ponto fundamental, assim, de quebra. Então, até antes da pandemia, a gente tinha um tipo muito específico de filme que ia ao cinema de blockbuster, mas a gente tinha muito resultado. Então, os filmes da Marvel que iam no cinema, era quase certeza que aquilo ia bater bilhão e que o cinema ia estar abarrotado em qualquer estreia da Marvel. E até hoje, quando a gente olha pra esses filmes, a gente vê uma certa dificuldade de conseguir a bilheteria. Então, acho que esse baque que o cinema levou durante a pandemia e foi a profusão dos streamings, então eu acho que no Brasil a principal estreia da maioria dos streamings, a Netflix tá nessa caminhada há um tempo a mais, mas quando a gente fala de Disney Plus, de HBO Max, foram vários streamings que eles foram surgindo durante a pandemia justamente para suprir essa necessidade. E acho que as pessoas, de fato, a impressão que a gente tem é que essas pessoas não voltaram ao cinema. Então acho que é mais uma crise que o cinema ele tá passando, eu acho que cada vez mais ele vai para esse lugar do específico e da experiência, e eu tendo a achar que as pessoas vão passar mais tempo agora em casa, justamente por conta do cômodo, né, que é você ter o streaming. Até porque a gente tá falando mais de filme. Até então, o cinema, a gente pensava muito como filme, ficar na frente da televisão. Com acesso a séries agora e podendo assistir a qualquer momento,
o que eu imagino hoje é que você pegar principalmente as pessoas jovens consomem muito mais série do que filme. E série é aquilo, série é você ali na frente da sua televisão, não é na frente de uma tela gigante de Uhum. cinema. Então, eu acho que vai muito mais pra esse lugar do específico. Também teve essa mudança de público, né? Uhum. Igual que você falou. Se você pegar os públicos mais jovens, eles são muito mais de série do que de filme, Sim. né? Porque eu acho que o público mais antigo, como só tinha opção de filme, e era também uma das opções para sair de casa, né? Quase não tinha coisa para fazer. Era a opção que tinha. Então, era Uhum. o público mais velho, talvez seja mais apegado a filme. O público mais jovem é maratona, é série. Quase não pega muito disso. E série é hora assistida pro stream, Total. né? E eles querem isso, então... É. Total. Então, e eu acho que até é cíclico, né? Que igual você falou que o cinema já enfrentou várias crises, né? Uhum. Eu acho, assim, que vai ter esse período aqui que tá meio assim, mas depois eu acho que vai dar uma melhorada. Porque Sim. a gente já tá vendo que os streams estão tudo se juntando, É. e meio que vai virar meio que uma TV a cabo de novo, Tudo de quase, novo. sabe? E justamente por querer horas assistidas, talvez eles invistam muito em série, e o filme pare de ser destaque pra eles, e talvez volte ao cinema, sabe? E tem filmes assim, por exemplo, o Oppenheimer lá, o Duna, são filmes que uma telona com som bom faz uma diferença, né? diferença. Tem outra isso. experiência, Esse sabe? fenômeno, de fato, né? É isso que eu ia falar também. Talvez o cinema vai ter que mudar a forma de trabalhar com os filmes. Uhum. Deixar para os streamings os filmes que, né, que é filme meio que normal, Uhum. e começar a focar na experiência que o cinema quer proporcionar. Então, começar a focar em filme que vai ser imersivo, que vai trazer uma experiência que você não vai ter em casa. Porque tentar lutar com o streaming não tá dando certo. Eles É. já viram isso. Então, vai ser o negócio de entregar uma sala VIP. O 3D já tá começando a cair, Já né? acabou. Porque É. Pós-pandemia também foi... o Ainda 3D, bem. a maioria dos filmes que a gente vai hoje ver, não sei se vocês têm essa impressão, mas a maioria dos filmes hoje em 3D, assistindo 2D em 3D. Uhum. É Um só pra 3D meio encarecer forçado, o né? Meio... ingresso. isso, né? Exatamente. Você vê aquilo ali. Fazia muito tempo que eu não via, assim, um filme de 3D bom. Daí veio o James Cameron e trouxe o Avatar 2, né? E que é justamente o ponto que você trouxe da imersão. Se a gente for olhar Exatamente. os filmes fenômenos, assim, a gente tem alguns que fogem essa regra, mas a gente vai olhar pós-pandemia, filme que fez muito sucesso. A gente tem Top Gun Maverick, que você tá assistindo aquilo ali dentro do cinema, é uma outra experiência. Exatamente. O Oppenheimer, o Avatar. Então, 3 filmes aí fenômeno que seguem essa regra do cinema enquanto quase necessário pra você ter uma experiência. O Duna, a mesma Uhum. coisa. Duna também. Então, a gente tem até um exemplo outro que foge disso, que é muito a parte do marketing muito bem trabalhado. Uhum. Só que se a gente olha pra trás, antes da pandemia, acho que a pandemia ela foi um Uhum. ponto, um divisor de águas muito grande. Acho que pós-pandemia é muito dessa coisa da experiência. Eu vou ver no cinema porque eu não vou ter a mesma sensação se eu ver esse filme em casa. Sim. Então, acho que as pessoas elas estão tendo mais esse tato na hora de escolher ir pro cinema. Até porque, novamente, é um negócio que ficou caro, então eu tenho que escolher melhor. Então, se eu vou sair de casa, eu vou sair de casa pra ver um filmaço que eu preciso ver na telona. E muita gente também hoje em dia fala que prefere ficar em casa porque quando vai no cinema tem gente mexendo no celular, gente falando, sabe? E acho que falta meio um pouco de senso, assim, das pessoas que estão muito focadas na própria individualidade, assim, e esquecem que estão num coletivo, sabe? Mas eu acho que isso também é um mal que trouxe o streaming. Eu acho que isso é um reflexo da Total. gente do que a gente começou a fazer em casa. Porque em casa, querendo ou não, às vezes, né? Às vezes a gente pega aquele momento ali e tal, e daí realmente assiste. Uhum. Mas às vezes a gente tá assistindo uma maratona de série, ou não sei quantos filmes lá que a gente também faz, e daí a gente vai fuçar no celular, a gente levanta e vai no banheiro, a gente tá assistindo com alguém, a gente... Ai, você viu que cena legal, e não sei o quê. Não é a mesma dinâmica que a do cinema. Sim. Então, e daí a gente esquece. Muitas pessoas esquecem, ou que não tem tanto costume de ir no cinema, que no cinema não é assim. E Não tá daí na sua começa... casa, né? Exatamente. Daí começa a trazer esses costumes que tem pra dentro do cinema. Uhum. E daí as gerações mais antigas que realmente só vivia com cinema e sabe que filme é assim, né? Você vê quietinho, você vai comer sua pipoca, você não vai comentar muito. Eles já são um pouco mais regrados. Então eu acho que isso também é uma coisa que talvez essa mania do streaming tá trazendo para salas de cinema. Uhum. É uma coisa geracional mesmo. A gente começa a olhar o hábito de consumo de uma geração nova. Então a gente tem o TikTok, a gente tem o Instagram, que é o conteúdo rápido e essa coisa é sempre próximo.
é um público ansioso, que tá sempre, sabe, você tá lá no TikTok, você tá sempre arrastando. A série tem muito disso. Então acaba o episódio, você tem um gancho pro próximo, você fica sempre naquela. É até interessante você pensar, porque você fala pra uma parte do público, né, que você tem um filme, sei lá, de 3 horas. E daí automaticamente já vai haver uma rejeição absurda desse filme, porque eu não vou ficar 3 horas na frente da tela assistindo. Mas talvez são 3 episódios de uma série, eu vou maratonar, ele vai lá e assiste. 3 episódios de 1 hora. É, exatamente. Fica aceitável. Isso, e acho que é muito disso, desse público ansioso e desse hábito novo de consumo que também é trazido pelas redes sociais. Acho que tá Sim. tudo isso tá envolvido. Então, de eu assistir sempre o próximo episódio, o que vem depois. Acho que a Marvel cresceu muito nesse conceito também de é a cena pós-crédito, é o próximo filme. E acho que todo esse hábito ele foi construído num público que hoje acho que uma história fechada em si mesma não é mais algo que surpreende ele, não é algo mais suficiente. Ele precisa de alguma coisa. Acho que nesse contexto que uma série, por exemplo, ela se engrandece, porque ela tá sempre trazendo alguma coisa nova, e acho que é muito um hábito de consumo de uma geração que foi acostumada desse jeito. Não tem como a gente culpar. É o Sim, momento sim. que a gente tá vivendo e meio que o que acontece do cinema é que vai ter que tentar acompanhar esse hábito, porque talvez você vai perder toda uma geração que não vai assistir um filme de 3 horas, até de 2 horas. É difícil dar concentração nesse filme. Então, Enquanto a gente vai falando, algumas ideias surgem assim, né? E eu queria perguntar pra você, Gabriel. A gente falou sobre a questão das IAs, né? Da diferença entre um conteúdo que é produzido por IA, o quanto que aquilo é ou não natural, porque envolve as emoções das pessoas, né? Enquanto artistas, e no caso da IA, ela não tem essa emoção, né? E aí eu queria perguntar pra você assim, antes da gente pensar em inteligência artificial, antes da gente pensar no quanto que isso é ou não verdadeiro, entre aspas, como que você enxerga a diferença entre um conteúdo produzido para ser comercial, né, sei lá, para ser um blockbuster, para vender milhões, enfim, e um conteúdo ali que, sei lá, o cara faz porque ele acredita naquela ideia, ele acredita no que ele tá transparecendo, ele tem um sentimento sobre aquilo e ele quer colocar aquela ideia em prática, né? E qual é a diferença disso para uma obra, assim, que só quer ser vendida, né? E eu pergunto isso porque, na questão da Netflix especificamente, eu já vi pessoas comentando e falando sobre as produções serem muito parecidas, delas terem uma paleta de cores muito parecida, delas terem às vezes até enredo, a construção de enredo muito parecida entre séries e filmes, enfim, e que, assim, eles iniciaram esse processo meio que sendo pioneiros, né, na ideia de, filmes ali feitos e produzidos ali pela Netflix. Só que aí, depois, com a popularização, isso acabou se tornando meio que uma produção em massa de diversas obras que são muito parecidas, né? E aí eu acho que tem uma outra grandona também que faz coisas de acordo com fórmulas, que a Fórmula Marvel de ser, né? Enfim, como que você enxerga isso? Assim, qual que é a diferença entre essas duas, né, vertentes aí de produção? Eu acho que mesmo produções ou artes, assim, comerciais, tem o seu fundo artístico, assim, sabe? Esse elemento. exatamente. Eles não são excludentes. Então, por exemplo, pode ter um filme totalmente comercial, mas que tenha toda uma parte artística envolvida, sabe? Os próprios, citando os Vingadores, o Ultimato e o Guerra Infinita. É super comercial, mas você vê que tem um carinho ali, seja nos figurinos, seja nos efeitos, sabe? E Só pra te interromper, eu vou Opa, deixar você manda. seguir, mas é porque a gente, normalmente, quando a gente fala de filme comercial, a gente pensa direto em Vingadores, mas os filmes do Oscar são super filmes comerciais. Ah, Acontece pra Quando você caramba. fala de Scorsese, quando você fala de Nolan, a gente também tá falando de conteúdo completamente comercial, então não é só os blockbusters. Mas, desculpa, e só tem pra- gente que, diretores, enfim, que se aproveitam disso pra tentar colocar a sua parte artística nisso, sabe? Enquadrar. E há também filmes que são 100% quase comercial e que daí acho que até a própria população, quem consome, meio acaba desgostando, sabe? Porque vê que aquilo talvez não tenha muita profundidade, assim. E justamente as séries da Netflix, né? Que hoje em dia também falam que parece tudo igual, né? E é muito doido pensar isso, que eu acho que antes mesmo da IA, eles tinham, pelo algoritmo, eles viam o que a galera tava gostando, assistindo mais. Falar, isso aqui deu certo, então vamos replicar, mas replica em outra época, replica na fantasia, diferentes replica... contextos, mas sempre a mesma coisa. E até isso... Mas assim, eu acho que chega num ponto que, por exemplo, se a pessoa tá sempre... Tipo, assistiu o primeiro, putz, legal. Aí vai sempre a mesma coisa, a própria pessoa vai se Satura, incomodar, né? E... Enfim, eu acho que tá chegando num ponto, assim, de quase saturação, porque
é muito... Toda semana entra uma série ou um filme, alguma coisa, sabe? E é tudo muito rápido, a produção é rápida, daí tem toda aquela crise de efeitos especiais que tá tendo, porque tudo tem que ser entregue rápido, então tem trabalho pra E tipo, volta melhorar na e desvalorização tal. do artista que a gente tá falando lá no começo, que é Uhum. você valorizar bem o artista que tá ali trabalhando. E, enfim, mas e até o Megalópolis, que já foi citado aqui, né, do Coppola, nenhum produtor queria distribuir. Ele tava imagina, o cara que dirigiu o Nossa, Poderoso Você Chefão, vê, né? a gente viu o trailer do filme, é tipo um filme maravilhoso, parece, e ninguém queria distribuir, porque achava que não chegaria, assim, nas massas e tal. E que provavelmente é um filme de 100 milhões de dólares que, ao que tudo indica, não tende a dar lucro, mas Sim, a própria Apple, né? O filme novo do Scorsese, que centenas de milhões de dólares também, não foi um negócio que foi lançado baseado no lucro, pelo menos no cinema. Existe toda uma parte de construção de marca e tudo, mas é um estúdio colocando 300 milhões na mão do Scorsese, sabendo que vai perder dinheiro, pelo menos no primeiro momento. Sim. E daí essa parte de conteúdo massificado que você fala, acho que volta na coisa do streaming que a gente estava abordando também, que é justamente essa competição com o cinema. Uma das armas, entre aspas, do streaming é justamente falar, cara, eu tenho tudo aqui. Então você pode parar a qualquer momento. A Netflix tinha lançado uma propaganda há um tempo atrás de um filme novo todo dia. Então você pode assistir filme durante 365 dias que você vai ter Gente, sempre muita loucura. alguma coisa pra assistir. Acaba que você tem essa massificação da produção, então você vai ter, sim, muita coisa superficial, mas a gente também dá espaço pra artistas que, num contexto de Hollywood, de grandes produções, não teriam espaço, mas que passam a ter espaço com o streaming. Então acho que são sempre... parte boa. Existem os Sim. ônus e os bônus de uma coisa como essa, mas voltando, né, de novo, quando a gente fala em Hollywood, a gente tá falando quase sempre de produção comercial. Basta a gente conseguir fazer esse controle de, beleza, quanto que o estúdio vai ter de influência naquilo, quanto de fato o artista, o autor, ele vai ter de influência naquilo, mas a obra, de maneira geral, ela é comercial. É justamente conseguir balancear esse ponto da massificação e do intuito de comunicar alguma coisa nova, que é o que a gente não vê recentemente, principalmente em obras como dos streams que a gente vê. Sim. Há uma coisa também, que assim, a Hollywood, grandes produtoras, elas visam o lucro. Então, elas vão produzir ali em massa para ter um retorno rápido. E, geralmente, para ter, né, a produção em massa, tem que ser coisas rápidas. Então, produzir ali tudo que é parecido, né, é muito mais fácil, mais rápido para ter o retorno rápido. Principalmente porque, querendo ou não, esses filmes que são mais simples, mais fáceis de pensar, eles vendem muito mais rápido. Porque é a grande massa do público que vai querer se distrair, que não quer um filme muito complexo, que não quer alguma coisa que vá te fazer pensar muito, que você só vai sentar ali em frente à TV e relaxar. E pro artista, ele vai, né, para sobreviver, ele vai geralmente acabar topando fazer esses filmes porque ele precisa trabalhar. O que acontece é que dá para fazer, igual o Gabriel falou, os filmes, né, blockbusters, e colocar, assim, a impressão sua artística, criar, porque todo artista, ele tem a sua marca. Dá pra você criar a sua marca. Só que pro artista chegar em um ponto em que ele vai chegar pra um chefão de Hollywood e falar, eu quero fazer o meu filme deste jeito, e ele deixar, ele precisa ter um nome grande. Então, Scorsese, ele tem a marca dele, só que o cara já virou um cara lá em cima. Então, ele tem o poder de chegar pra Hollywood e falar, olha, eu vou fazer um filme de tantos milhões, e os caras vão deixar, porque eles sabem que o cara já deu muito lucro, mesmo que seja no prejuízo. Mas recentemente, interessante, todos os grandes diretores estão Perfeito. igual o Ridley Scott com o Napoleão também. Foi... Teve dificuldade, teve que ser financiado. A filha, né, a Sofia Coppola, teve Mas super porque dificuldade de hoje fazer esse um cenário tá mudando um pouco, né? Eles estão dificultando mais, mas porque eu acho que também pega um pouco nesse negócio da geração. As gerações mais novas agora não estão assistindo os clássicos, não estão conhecendo esses caras grandes. Mas se a gente pegar um pouco, talvez, artistas um pouco mais novos, a gente pegar o próprio exemplo da Marvel. A gente tem aqueles que o pessoal tá odiando, mas se a gente pegar Guardiões da Galáxia 3, todo mundo elogiando. James Gunn, É um ele filme super autoral, né? A autoral. gente é enxerga super muito autoral. a marca do O diretor lá James dentro. Gunn, ele consegue peitar a Marvel e falar, eu vou colocar a minha marca aqui. Mas porque segue muito o estilo da Marvel, né? Então, acho que se você chega um diretor que ele... É óbvio, se ele tá indo pra fazer um filme da Marvel, ele tem que seguir aquele estilo Mas aí Eternos. Eternos teve uma bilheteria, assim, uma bilheteria fraca. Sim. Mas, gente... Que eu filme não- maravilhoso.
Eu Eu gosto. nunca vou concordar com as críticas falando gosto que aquele também. filme é ruim. Você não Aquele gosta? filme é muito bom. Você não gosta? Não vi. Ah, tá. Aquele filme é muito Eu bom. gosto também. Tudo nele é Meu, bom. e- É o roteiro, é a É fotografia, filmado em efeitos ambientes especiais. externos, sabe? Não é só aquele estúdio, sabe? As Putz, melhores muito bonito. produções da Marvel que estão saindo agora são justamente os que eles estão arriscando. Você pega as séries dela agora, Cavaleiro da Lua, WandaVision, você pega o... É o da meia-noite. O Lobisomem sim, da Lobisomem. Meia-Noite. Gente, são todos os que eles pegaram os diretores e deixaram os diretores fazer a marca deles. Então tem como você fazer conteúdo, sim, de blockbuster Mas que seja autoral. e que seja autoral. E esses aqui não seguiram muito bem a marca, né, da Marvel. Uhum. Só que aconteceu, o público não tá preparado para receber isso. Então também tem essa parte. Como o público não tá preparado para receber isso, Eternos, que é um filme maravilhoso, o público Eu acho que a Marvel ela acaba caindo na armadilha que ela mesma montou. Sim. Então ela preparou um público durante uma década com o mesmo tipo de filme, e daí quando o público ele se saturou daquele filme, ele também não tá aberto a uma coisa nova. exatamente. Então, se eu continuar fazendo a mesma coisa, eu não vou ter resultado, porque o público tá reclamando que eu estou fazendo a mesma coisa, mas se eu também tentar entregar alguma coisa muito diferente, eu vou ter Eles também reclamação, não querem. porque é Eles diferente. também não querem. Então, acho que é um sintoma mesmo do que ela própria criou. Então, É. durante uma década, você alimentou o público com um tipo de filme. É claro que você teria um resultado no futuro. A gente pode balancear pra ver se isso deu certo ou não. Acho que foi um case super de sucesso, mas agora a gente tem que pensar uma coisa nova, de como é que a gente vai fazer essa transição entre os personagens, mas muito fora também do pessoal que tá produzindo todos esses filmes. A gente tem gente que tá saindo, que tá falando, tá, pra mim já deu. É comum que a gente veja diretores que dirigem blockbusters pra ganhar nome, pra ganhar respeito, pra conseguir fazer o filme do jeito que eles filme queriam. autoral. O filme Mas deles eu acho mesmo. também tem muito desse negócio do público também. O público de cinema tá mudando. E eles vão ter que começar a analisar melhor como conseguir chegar nesse público. Porque ao mesmo tempo é um público que não quer mais história repetida. Só que ao mesmo tempo eles também não querem esses filmes de 3 horas e pouco. Uhum. Não querem um filme muito pensativo. É assim. Mas se for muito simples também. Mas também já se for vai muito reclamar. simples. É muito difícil, né? Que É fica esse muito ruído. difícil, porque tá tendo isso. Porque é muita informação, é muita coisa. Então, assim, tá tendo ainda... E a gente ainda tá tendo transições de geração. Porque a gente tá convivendo com geração Millennium, a geração antes da nossa e as novas gerações. Então, a gente tá num amontoado. Então, assim, eles têm que atingir todas essas gerações... E, na verdade, eles não estão conseguindo daí atingir ninguém. Então, tá tendo também reboot, pra ver se eles conseguem pegar pela nostalgia. Uhum. E, ao mesmo tempo, conquistar novas gerações e tá se tornando essa bola de neve. Então, eles também não estão sabendo muito que caminho encontrar. Eu acho que, realmente, o cinema tá nesse espaço de transição pra realmente entender com o que a gente vai trabalhar nesse momento, pra tentar bater de frente com o streaming, até ver aonde vai. Se o streaming vai morrer, se não vai morrer. Achamos o caminho agora do cinema, vamos voltar, vamos em diante. Qual que vai ser a pegada agora? Voltando nisso, né, que uma das coisas eu acho até interessante, porque para filmes estarem em premiações, tipo no Oscar e tal, ele tem que ser lançado no cinema. Tem que ser lançado no Então, cinema. tipo, meio que obriga, mesmo filmes talvez se fossem pra streaming, alguns streamings colocam uma semana no cinema, em alguns cinemas. Que só levanta pra... a discussão também, né? Acho que na época que o Scorsese ele lançou o Irlandês lá com a Netflix, Uhum. que foi outro desse que deu essa discussão, 3 3 horas. horas e meia. A gente Até falando hoje eu não de assisti, porque como eu fiquei- separar o filme. Então, tipo assim, pode ir no banheiro ou não, sabe? Parece que voltamos décadas em discussões por causa das tecnologias, assim, que chegaram. Mas que foi um filme que a Netflix, ela teve que lançar no cinema, porque existia uma perspectiva de premiações, mas é um filme que ia sair meses depois, já no streaming, num curto período de tempo. E daí você começa a se perguntar, nossa, mas você tá lançando no cinema só pra conseguir a premiação e pra lançar no streaming depois, qual que é o jeito certo das pessoas assistirem? Eu acho que hoje, voltando naquilo que você falou, existe uma coisa muito do conteúdo descartável. Então, na nossa discussão do que a gente falou do streaming, né, da produção massiva, tem muita coisa. Então, é muito fácil pro público começar assistindo uma coisa, desistir fácil daquilo e não achar me de uma pegou, coisa que... vou sair daqui e tal. Então, se eu começo a assistir um Eternos, por exemplo, e eu não gosto, eu não vou ficar com aquilo, pensar, cara, beleza, por que que eu não gostei? Por que que isso daqui é
diferente do que eu tava acostumado. Não vou, eu vou parar e vou ver outra coisa, porque tem milhões de outras coisas pra assistir. Então, acho que essa parte do conteúdo se tornar cada vez mais descartável, porque cada vez mais tem mais coisa pra gente consumir, eu acho que ele até empobrece um pouquinho o diálogo e a discussão em torno desses filmes que cada vez vão ficando mais rasos. A gente tá falando, né, dos filmes simples, talvez eles não estão sendo simples nem por conta dessa nova da coisa, da tecnologia. Seja justamente porque a gente não esteja discutindo tanto sobre. Porque tem tanta coisa, sabe, tanto momento. Quando a Netflix ela escolhe jogar uma temporada inteira de uma série num final de semana, ela tá matando a discussão que poderia durar um mês pra durar 2 dias. E pra ela é interessante isso, porque é tempo de ter ela assistido. Então, eu acho que com esse tipo de conteúdo massificado, acho que a discussão sobre eles, ela tende a diminuir também. E daí todo um filme mais complexo, talvez não vale a pena. Será que vale a pena ficar 3 anos, sabe, preparando um roteiro complexo que exige discussão, exige diálogo, sabendo que a pessoa vai terminar de ver o meu filme, vai colocar lá na rede social e já vai pra próxima, sem pensar muito sobre o que ela viu? Então acho que esse hábito novo de consumo, ele influencia diretamente no que tá sendo produzido também. Mas a gente fica também assim, né? Porque você falou assim, vai ficar 3 anos insistindo nesse filme e logo morre. Mas tem alguns filmes também que tem o potencial de super marcar, igual Barbie. Ah, A sim. Margot Robbie, ela ficou anos Uhum. tentando vender pra alguém, pra alguma produtora. Ninguém queria comprar porque achava que ia flopar. Ninguém queria, ninguém investiu e ela ficou. Então ela ficou anos. E quando foi aquela revolução. Sim. Todo mundo começou a falar, durou meses e meses e meses, então não foi uma coisa O passageira. Barbie e Oppenheimer, acho que até eles são uma exceção à regra, como um fenômeno mesmo, porque as pessoas acham interessantíssimo. A gente já tava discutindo o filme meses antes deles serem lançados. Então já tinha coisa. Toda uma Já expectativa. tinha um meme, a gente já tava conversando sobre os filmes, assim, semanas antes do lançamento de filme, já tava tendo discussão sem as pessoas terem assistido 1 minuto daquilo. Mas eu acho muito interessante, eu acho que isso é importante pro cinema, a gente ter lançamentos assim, e lançamentos, a Barbie que você citou é um exemplo muito legal, porque é um filme num primeiro nível, é um filme leve, é um filme que as pessoas podem assistir, não é um filme complicado, pelo menos superficialmente, mas que tem toda uma discussão que vai sendo desenvolvida e as pessoas discutiram sobre o filme. Sim. Então, nesse sentido, eu acho super positivo. O meu receio é que hoje Barbie é mais uma exceção à regra do que necessariamente o que Sim. vai moldar. Eu até gostaria que daqui pra frente os filmes fossem mais nesse sentido de talvez alguma coisa mais leve na superfície, mas que carregasse consigo uma discussão e que fizessem as pessoas debater sobre os filmes. Mas o meu receio é que ela seja realmente uma exceção nesse momento. Teve um ator da Marvel até que fez um comentário sobre Barbie. Qual que foi? Dos atores. Mas teve um dos atores da Marvel, porque daí começaram a divulgar que vai ter agora o filme da Polly, vai ter o filme de não sei o quê, vai ter um monte de filme. Sim. Que começaram a comprar os direitos. E um dos atores que faz um personagem da Marvel, ele pegou e falou assim: vocês estão perdendo ponto do porquê Barbie fez sucesso. Uhum. É, Total. e vocês vão começar a produzir um monte de coisa e vocês estão focando no errado. Então, assim, Barbie não fez o sucesso porque é um brinquedo, mas por causa das discussões que trouxe. Então, assim, as pessoas estão perdendo totalmente a noção. Mas os estúdios, produtores, parece que realmente se fala. Meu, você não enxerga, Gente, sabe? Eles falam, não, agora vamos fazer filme do Hot Wheels, do Max Steel e da Polly. E não é Não por é ser um isso. boneco, sabe? E é todo conjunto. E vão tentar replicar o Barbieheimer agora por muito com tempo, assim. certeza. Não, Mas não vão conseguir. pra conseguir ali vai ser difícil. Eu tenho a sensação de que foi muito, apesar de, obviamente, terem sido milhões investidos em marketing, eu tenho a sensação, nesse caso específico, que foi uma coisa muito natural, assim, do Foi muito público. orgânico. Foi muito orgânico, exatamente. Do público começar, assim, a própria coisa de ir de rosa, os caras indo assim, todo no cinema, acho que não é nenhuma coisa... Pode, obviamente, ter sido uma coisa que foi investido, mas foi um negócio muito orgânico. E eu achei muito legal, acho que dos últimos anos, assim, pós-pandemia, foi o momento mais legal do cinema. Sim. Porque você viu o cinema cheio, você ia comprar ingresso, e você sentia uma coisa que há muito não Tava tudo sentia. lotado. Dificuldade de comprar ingresso. Sim. Que é um negócio que você lotado. não tem há muito tempo. E daí você ia lá e fala, caramba, a sessão de Barbie tá tudo lotado. Eu E foi entrei em tão legal ver o desespero. cinema lotado, assim. Eu acho que seria muito legal se o pessoal conseguisse seguir nesse momento de apresentar coisas. Quando o cinema ele tá em crise, entre aspas, até antes da pandemia a gente tinha muita coisa da Marvel. Acho que quando ele entra em crise, ele começa a meio que atirar pra todo lado.
Então a gente teve, por exemplo, durante semanas agora, o Guerra Civil, filme lá da 24, no topo das bilheterias. Recentemente o Rivais lá, novo filme da Sim, Zendaya, ficou Zendaya também no também. topo das bilheterias. Que é um negócio, pelo menos pra mim, impensável antes da pandemia. Que um filme desse fosse lançado e conseguisse bater com qualquer outro filme de blockbuster. Então você tem essa pessoa começando a tirar mais pra lados diferentes, eu acharia muito legal se o público conseguisse comprar essa ideia de ver coisas diferentes no cinema, que gerem esse debate, pra que a gente possa futuramente ver o cinema cheio de novo, como foi durante o fenômeno, assim, que foi muito interessante. E voltando, assim, que você falou, esses dois filmes realmente são meio não tão blockbuster É comerciais. contra-intuitivo que eles tenham É. feito tanto sucesso, E né? você vê o Dublê, que é um Hum. filme super blockbuster, e assim, é um filme legal. Uhum. Putz, é um puta filme legal. Ele tem Só cara de que, legal. só que não tá dando dinheiro. É. E O você pessoal fala, cansou. então, mas eles é o que eles querem, mas eles não vão, e daí eles reclamam de que só tá tendo franquia, mas quando tem um negócio original também. Eu acho que É meio diz muito confuso. também, o próprio dublê, ele tem um investimento milionário, ele tem um investimento de mais de 100 milhões de Não, dólares. isso é outra coisa, né? Que a galera agora perdeu a mão em. Eu acho totalmente isso. É Eu tudo acho 300 milhões e praticamente quase isso no marketing. Então, Parece tipo, que exatamente, a gente tem recentemente, tudo bem que tiveram esse filme específico, ele teve diversas complicações em relação à gravação da pandemia, mas o filme do Missão Impossível que tem um orçamento de mais de 300 milhões de dólares. É impossível que você consiga fazer um filme desse dar lucro, assim, ele teria que ser um fenômeno absurdamente explosivo pra acontecer alguma coisa. Mas de fato, parece que tipo, desapareceram os filmes de médio orçamento. uhum. Então parece que ou você tá vendo um filme que custou, sei lá, até 10 milhões de dólares, ou ele custou mais de 100. Entre 100, 200, 300 milhões. E eu acho que isso também faz com que as produtoras elas arrisquem cada vez menos. Porque já que eu vou colocar 100 milhões de dólares num filme, Uhum. esse filme ele tem que dar certo. Eu não posso arriscar com um filme de 100 milhões. Sim. Então acho que recentemente estava até num discurso de um dos vencedores do Oscar, ele chega assim e fala, nossa, Uhum. imagina que legal, em vez de você fazer um filme de 100 milhões de dólares, você fazer 10 filmes de 10 milhões de dólares, Sim, onde a pressão de foi. bilheteria ela vai diminuir, então eu vou precisar fazer menos dinheiro para aquele filme dar lucro, e ao mesmo tempo eu dou mais oportunidade para as pessoas de fazerem coisas diferentes. Mas é claro que o mercado ele não segue essa lógica e acho que hoje parte dessa falta de risco tá muito também nos orçamentos que estão cada vez maiores, assim, muito inflacionado. Muito loucura. E os orçamentos são grandes e parece que muitas vezes não se reflete na tela. É. Porque você vê, tipo, efeitos ruins. O próprio dublê, né? Você começa a olhar e fala, caramba, como é que esse filme custou mais de 100 milhões, assim, não sabe? A maior parte é pagando os atores Uhum. e, sei lá, tipo, locação e tal. É hoje muito tipo, marketing envolvido também, né? E Então, o é marketing que. quase o mas valor do não filme inteiro de compensa. orçamento de produção gasto em marketing pro Sim. filme. O próximo filme dos irmãos russos, se eu não me engano, que fizeram Vingadores lá, saiu que vai custar acho que 330 milhões, assim, tipo, meu, Como é que eu disso que da absurdo. lucro? E assim, mas- e todos os últimos filmes dele, meio que deu uma flopada, sabe? Uhum. Sim. É, depois que eles saíram da É. Marvel lá. Então, E difícil. eu acho que Um eles nível dirigem tão bem. Eles dirigem muito bem. O que eles fizeram com Chris Hemsworth pra Netflix. Resgate? O Resgate. Cara, a direção deles é incrível. A direção deles pra ação é muito boa. Uhum. Mas, né? O segundo eu não assisti, mas eu o não vi o segundo primeiro. também. O primeiro é Daí incrível. tem a um lá direção com o Tom deles. Holland, que é da Apple, se não me engano. Fez também Ou da que- Netflix. com a Daisy Ridley, ou é um outro filme? Ah, não, recentemente teve um dele Ah, também. sei, sim. Mas até nesse ponto do Tom Holland, dos diretores, eu acho que diz também muito sobre um momento do cinema onde... E daí a gente pode até voltar a toda essa discussão que a gente falava do artista não tá sendo tão reconhecido quanto a obra. Então, eu acho Sim. interessante. O Tarantino, ele falou sobre isso recentemente, quando ele falava que hoje não existe mais nenhuma estrela de cinema. No sentido de que não tem um ator hoje que faça você necessariamente sair de casa pra ver o filme dele. Sim. E acho que isso acontece não só com o ator, mas com os diretores também. Então você tem os irmãos Russo, que na alçada da Marvel faziam um completo sucesso, e quando saem de lá não conseguem sustentar o nome pra fazer uma bilheteria grande. O próprio Downey Jr., quando ele sai lá da Marvel, ele faz o Dr. Dolittle e não vai muito bem. O Tom Holland não conseguiu fazer nada muito grande fora do escopo da Marvel. E até os diretores que a gente falou que são históricos pra história do cinema, o Spielberg, os dois filmes últimos dele, foram fracasso de bilheteria, não foi muito bem. O Scorsese é a mesma coisa, não conseguiu recuperar todo o investimento em retorno de bilheteria. Então acho que diz muito, de novo, a gente volta no assunto de produção massificada, mas acho que cada vez mais se perde essa noção do artista e foca muito na obra. E daí eu acho que é o prato cheio pra inteligência artificial entrar e fazer alguma coisa. Então se você tá, cada vez mais, você tá tirando um pouquinho desse valor do artista, acho que é o momento de chegar uma tecnologia e fazer alguma coisa. Então, acho que é justamente o momento pra gente prestar muita atenção. Sim, é. Eu acho que, assim, geral, o passo, né, a linha
é contrária do que a gente costuma imaginar. Eu acho que a gente costuma imaginar que a inteligência artificial surgiu e aí, a partir disso, o conteúdo ficou massificado. Mas é o contrário, o conteúdo ele já veio se tornando massificado e a inteligência artificial ela chegou para apoiar essa massificação ainda mais. E aí, a partir do momento em que ela chega e revoluciona outras coisas em outras áreas, eu acredito que ela é utilizada também no cinema para... ela pode ser utilizada no cinema também para massificar mais ainda esse conteúdo. Então, E acho que é um processo contrário, né, do que a gente costuma É imaginar. prato cheio, né? Análise de padrão e replicação de padrão, que é o que Exatamente. ela basicamente faz. Então, acho que quanto mais padronizado estiver esse cinema, mais fácil seria para uma Sim, ferramenta como essa conseguir prosperar. sim. Só que daí quando a gente volta naquele ponto de coisas diferentes, de ideias novas, da expressão artística mesmo, ainda que num blockbuster, acho que a gente consegue recuperar esse tom da arte, assim. Não sei se as pessoas elas normalizariam sair de casa para ver um filme dirigido por uma inteligência artificial. Mas acho que se existe uma ideia nova, uma ideia que comunica com o público de um jeito que só o cinema, só a literatura consegue fazer, acho que é quando a gente consegue puxar a rédea de volta e falar, não, peraí, arte é outra coisa, a gente daqui pra frente, você vai se relacionar com isso daqui, porque quem fez isso daqui é uma pessoa muito próxima de você, que entende pelo que você tá passando e consegue expressar isso na tela, nas páginas, e enfim. Sim. E, teve até uma entrevista recente com o Ethan Hawke, né? Que ele fala assim que as pessoas, elas consomem, estão sempre consumindo arte, seja livro, filme e tal, só que elas não valorizam muito, sabe? Tipo, porque parece assim, acho que elas não pensam que existe alguém por trás que escreveu, alguém por trás que tá fazendo. A pessoa vai chegando, só que assim, tá sempre ali. Mas no momento assim de perda, de luto, né, de alguma coisa assim, a pessoa recorre à arte, à música, sabe? E nesses momentos que você vê o quão importante a arte sabe? Que valoriza, assim. Sim. Muitas vezes a gente acaba não valorizando no dia a dia, sabe? Porque são coisas que, nossa, livro tem um monte, tá sempre aí, filme. Sabe? Esse texto dele é muito legal mesmo. Ele fala, ele falando, né, tipo assim, desse momento, até que você perde alguém e fala, cara, é impossível, sei lá, não é possível que alguém não tenha esse sentido da mesma forma que eu. E daí você recorre à arte, você fica, caramba. E o cara conseguiu expressar exatamente o que eu tô sentindo de forma tão, sabe? De forma que eu não pensaria. E aí, a partir daquele momento que eu me relaciono com aquilo, parte dessa dor passa porque eu tô vivendo, sabe, numa ação conjunta com as pessoas. Acho que isso é que é tão bonito da arte, assim. No final é representação de sentimento em página, em tela, em qualquer lugar que seja. Que acho que é isso que vai ser a nossa última barreira, o último passo que a inteligência artificial não vai conseguir, porque é expressão humana, assim, sabe? Acho que a gente pode discutir o uso em determinados lugares, mas acho que vai chegar um lugar onde não tem mais como passar, porque a gente, sabe, reconhece, a gente consegue conversar com a gente. Sim. Eu ia falar também dos robôs, que é tão conhecido aí nos filmes, né? Temos até aqui o BB-8, o R2-D2. Temos daí também o lado escuro da força, o Tron. Temos aí alguns que causaram algumas coisas em filmes, Revolução das Máquinas. Mas, né... Em filmes, a gente tem a humanização das máquinas, a humanização da inteligência artificial. Que é aqui, né, tipo, por enquanto, espero que nunca aconteça, a gente não tem, né, da inteligência artificial, que é justamente isso, né, dela, a gente tem essa barreira com a inteligência artificial justamente porque a gente vê que não é algo real. A gente consegue falar, fez uma arte, ok, mas não me passa nada, fez alguma coisa, mas não me passa nada. Será que é possível, né, perguntando aí pros lados mais... pessoal mais técnico, é possível a gente chegar ao ponto de, sei lá, um conjunto humano-máquina ou uma máquina chegar um pouco próximo de uma humanização ou uma comunicação, como a gente vê nos filmes? Olha, eu já vi algumas vezes coisas bem assustadoras nesse sentido. Tipo assim, da inteligência artificial conseguir se comunicar em um nível quase humano mesmo. Principalmente quando é em texto, né? Quando a gente tá falando de voz, por exemplo, acho que é um pouco mais difícil, mas mesmo assim já tá evoluindo num nível absurdo. Agora, eu acho que o que pega muito é a questão da consciência. É a questão de realmente gerar ideias novas como a gente gera, ou de sentir coisas, entre aspas, como a gente sente. Mas, olha, eu diria que não é impossível. Não é impossível. Eu acho que a gente tá muito longe ainda, sim. Eu acho que a gente não vai conseguir ver isso, mas se o mundo continuar evoluindo, se a tecnologia continuar evoluindo, eu acho que daqui a séculos talvez seja possível. Mas, assim, atualmente é muito distante. Atualmente eu diria que é muito distante. Quando a gente fala, assim, dessa comunicação em texto, né? Então,
Eu acho completamente possível hoje uma pessoa que começa a conversar com alguma dessas inteligências artificiais de texto e começa a se comunicar sem a ciência de que aquilo ali é uma inteligência artificial e continue uma comunicação, sabe, ciente e sem saber daquilo, acreditando que aquilo é verdade. Mas acho que essa parte de sentir o mundo, de interpretar o mundo, é muito uma coisa que a gente tenta passar, mas eu acho que é uma coisa muito particular do ser humano. Até essa característica que você falou da humanização, acho muito interessante isso. Como toda vez que, não toda vez, mas muitas vezes quando a gente vai representar um robô num cinema e até na vida real, a gente tende a levar pro lado humano. Então você citou o Ultron, por exemplo. O Ultron, eu lembro até na época de assistindo o filme, pensando, nossa, mas qual que é a fixação desse ser com corpo? Ele não precisa, ele tá, sabe, na internet, ele podia fazer várias coisas, mas existe essa fixação humana pela humanização daquilo. Então, a gente olha pra esse robozinho, por exemplo, e acha ele fofo como se fosse um petzinho. É muito legal isso. Então, eu acho que essas particularidades do ser humano, elas nunca vão ser conseguidas, a gente nunca vai conseguir passar isso e da inteligência artificial compreender o mundo da maneira como a gente compreende. Eu acho que essa parte de comunicação, até de visual, é um negócio que vai se aproximar, vai chegar perto disso, mas eu acho que não... E até de forma que a gente pode ficar preocupado ou não, né? A ficção mostra isso pra gente. Acho muito interessante esse ponto da gente sempre tender a humanizar as coisas, ainda que seja um robô. Mas eu acho que isso diz muito sobre uma característica humana que não pode ser passada para qualquer tipo de inteligência artificial ou de robô, que é a maneira como a gente percebe o mundo. Porque o nosso cérebro ele também é uma máquina super poderosa, mas que muitas vezes faz escolhas subjetivas e que não fazem sentido nenhum. Faz sentido pra gente porque a gente pensa naquilo, mas é muito difícil passar isso pra uma máquina. Então, desse ponto de vista, acho que não vai ter esse ponto onde uma máquina ela vai conseguir replicar 100% o que é um ser humano. Acho que disso a gente pode ficar tranquilo, mas acho muito interessante, voltando aqui, essa parte da humanização que a gente faz, porque é uma característica nossa muito base, assim, acho muito legal. Sim. Nesse ponto aí, eu acho que, claro, se a gente tem uma visão realista de hoje em dia, também concordo absolutamente nesse sentido. Se a gente tentar imaginar muito no futuro, né? Aí eu acho que já dá pra brincar talvez com outras ideias, no sentido de se tornar uma coisa muito filosófica de o que é sensação humana. Aí a gente vai voltar para aquela discussão do que é vida. É uma coisa que na biologia já tem há muito tempo. Pô, o vírus, ele é vida ou não é? Eu não tô atualizado nessa parte, não lembro se o que foi que falaram, se o vírus era ou não vida. Mas tinha essa discussão, porque o vírus não tinha célula. Ele só era acho que era uma camada proteica, alguma coisa assim. Ele não tinha célula e só era considerado vida o que tinha célula. Era o que era considerado o que era vida ou não. Então, Mas a gente já teoricamente ele não teria vida dentro de algum outro corpo. Então ele sozinho não teria, mas dentro de outro teria. Porque ele Será precisa que... de um hospedeiro, enfim, né? Só que assim, a grande questão é essa. Se você, por exemplo, vamos imaginar que a gente tem uma tecnologia extremamente avançada, em que exista um robô que ele tem um cérebro perfeitamente operacional, que funciona exatamente como o nosso cérebro, com impulsos elétricos da mesma maneira, que cria memórias, que tenha sentimentos, sei lá o quê, como que a gente vai dizer que isso não é vida? Que isso não é um sentimento? E se ele conseguir criar uma arte, assim como o ser humano criaria, com base nas vivências que ele de fato teve? Tem um jogo, eu sei que é questão de cinema, mas eu vou só puxar pro lado, se chama Detroit Become Human. Detroit Become Human. É maravilhoso nesse sentido, de você questionar o que é ou não é vida, o que é ou não é um real sentimento. E aquilo são androides, são robôs. Só que se você tiver uma replicação perfeita do que é um ser humano em uma máquina, é impossível você dizer que aquilo não é vida. Quer dizer, aí é uma discussão. Exatamente, eu já assumi o meu lado aqui. Assumi o meu lado. Exatamente. Mas hoje em dia tá muito distante isso, eu acho. Mas é legal essa discussão, sabe? E principalmente a gente vê muitas obras levantando esses temas, né? Total. Vocês já leram Eu, Robô? Não li O Robô. Eu vi o filme, mas o pessoal fala que não É totalmente diferente. Então eu prefiro... Eu li recentemente. E, cara, é surreal, porque ele foi escrito... São 9 contos, né? Ele foi escrito durante a década de 40, lançou em 50 o compilado. Cara, é totalmente atual, sabe? Essa discussão dos robôs e daí... Se essa autonomia deles ou não, que daí tem as 3 leis de robótica. Porque pegou bem a parte da Segunda Guerra, né? Então, industrialização, que também era uma época que tava todo mundo falando sobre isso, né? Que já começava ali o processo de automação, então tava todo mundo nessa discussão. Vão tomar os nossos empregos? Sim. O que tá acontecendo? É muito legal essa discussão. Essa parte eu acho super interessante, até mudando um pouquinho, mas de você falar, né, desse livro sendo escrito na década de 40, 50, e comunicar tão bem hoje, mas porque a referência que você trouxe da Segunda Guerra, que eu acho muito legal a gente olhar para trás e imaginar como diferentes períodos de tempo, né, durante a história, eles imaginavam o futuro.
Porque a gente tende a observar, então, tipo assim, eu vou olhar uma obra de época, então vou olhar de um filme dos anos 60 que retrata a realidade dos anos 60, e a gente acha aquilo um estudo interessante de como a sociedade funcionava. Só que quando a gente para observar como essas pessoas retratavam o futuro, também diz muito sobre o que estava acontecendo naquele momento. Porque a nossa percepção de futuro, ela tá totalmente ligada com o que está acontecendo no presente. Então, quando a gente olha para uma obra dos anos 50 retratando o futuro, vai ser diferente de um filme dos anos 80 retratando o futuro. E do começo dos anos 2000. Agora, por exemplo, talvez essa coisa da inteligência artificial, da realidade virtual, seja uma coisa que volte em voga, porque a gente está passando por isso. Então, acho que quando a gente for com obras de hoje em dia expressando o futuro, vão ser completamente diferentes do que eram nos anos 80, nos anos 60. Mas acho que é muito, muito interessante esse estudo de como a sociedade se relacionava com a tecnologia de seu tempo, projetando como aquela tecnologia iria influenciar na vida deles. Então, sempre voltar assim, nesses pontos eu acho super interessante. Sim. E ainda tem, voltando em robô, né, que hoje em dia ainda são feitos testes, tem aquele robôzinho que parece um cachorro, né? Sim. E o pessoal fica Todo chutando o robô. evento que a gente Depois- vai tem esse cachorro. Depois, se eles se revoltam, daí fica... Exatamente. Pois é, né? Tava chutando até ontem, né? Dos eventos ninguém chuta ele. Mas é Eu incrível, não parece deixo. que todo evento que a gente vai, que a Manny tá lá, gente, os irritantes do que tá esse cachorro tá perto da gente. E daí do nada a gente tá lá conversando com os clientes, o cachorro passando do nosso lado, gente. E é muito engraçado. Daí, de repente a gente escuta o cachorro fazendo. Eu falo, gente, parece a Lana batendo as patinhas. Teve algum festival aí, eu acho, que eles não usaram, falaram que ia anunciar, tipo, esses robôs como parte da segurança. Ah, é? Eu Tipo, não fiquei Eu não sabendo. sei que nível que ele tá, porque eu sempre fico distraída como ele age como um Aham. cachorro, mas eu não pesquisei ainda que nível que tá. Mas, gente, é realmente, gente, sei lá, daqui a pouco ele vai substituir a planta E da nossa voltando casa que a nessa gente... discussão, né? Até, tipo, em questão de, vamos dizer assim, pet, animal, né? Uhum. Tipo, vou ter um robô no lugar de um cachorro, de um gato, sabe? Não foi a Loki, acho que pegou um robô pra ser pet, alguma coisa assim. Gente do céu. Porque você faz talvez um modelo Uhum. similar, assim, fofinho. Mas tem gente que conversa com a Alexa pra não se sentir sozinho, né? Vou conversar com o meu robozinho cachorro. Uhum. Né? Mas os assistentes virtuais estão também aí chegando, né? Com tudo Uhum. e tal, e vai saber. Pra gente voltar na experiência aí do cinema que a gente tava falando e tal, o 3D com o Avatar deu um grande boom, né? E hoje a gente falou que já deu uma decaída, que a gente já não tá sentindo tanta diferença. Avatar 2, né? O James Cameron, ele mudou, demorou anos que ficava, vou lançar o segundo, nunca saiu o segundo, porque ele prometeu e entregou em questão de roteiro. Tenho minhas dúvidas, mas Eu vou defender esse filme aqui até o final. a gente já conversou sobre isso, Pedro. Mas em questão de técnica, assim, o 3D ali, totalmente imersivo. E eu queria trazer aqui na mesa a realidade virtual, o metaverso. Vocês acham que isso pode ser inserido no cinema? Porque o 3D hoje, sim, tá caindo em desuso, Uhum. né? Não tá trazendo muita diferença. De talvez trazer isso de... A realidade virtual, o óculos ainda da Apple ainda tá tendo alguns problemas, ainda tá chegando, mas já tá chegando nos games e tal. Mas chegar num ponto que talvez se popularize mais, seja mais adaptável para trazer mais imersão. Que a gente tem alguns cinemas aí que já tem o 4D e tal, mas eles trabalhem mais talvez para isso de, sei lá, a gente daqui uns 10, 20 anos a gente começa a ver filme em metaverso, filme em realidade virtual, algo do tipo. Esse conceito de realidade aumentada, assim, né? Que é que você interagir com com o que já tem no seu ambiente, só que utilizando uma tecnologia que amplie isso, a gente já tá vendo de uma forma muito acelerada, né? E na realidade virtual, pro cinema, eu acho que a gente divide entre dois aspectos aí, do que vocês acharem legal de citar nisso, porque assim, eu fico em dúvida o que vai ser mais forte, se vai ser a realidade virtual e essa tecnologia apoiando, né, o cinema em si, ou seja, utilizado para aumentar a experiência no cinema, ou se vai ser já uma coisa que já vai ser tão imersiva por si só que não vai ter para que eu ir no cinema mais. Eu já utilizo isso em casa. E aí isso aí mataria o cinema, digamos assim, nesse aspecto. Então até onde, assim, para qual lado que a gente penderia nesse sentido?
sabe? Acho que é um pouco... Acho que quando a gente olha para um óculos de realidade virtual, de fato, que é o exemplo que tu citou, meio que independe, eu estar no cinema ou não estar, porque eu tô Então, dentro de esse um é o óculos, ponto. todo o objetivo seria eu me transportar para uma realidade que não é a minha. Então acho que a discussão seria até mais sobre a ressignificação do que é cinema. Porque o cinema assim, sempre foi essa arte do voyeur, né? De eu observar, não de eu estar presente. Eu tô sempre de longe, enquanto um observador, sabe, observando tudo aquilo ali que tá acontecendo. Uma vez que eu tô tão imerso que eu consigo me sentir dentro daquele universo, eu não sei se eu seria apenas um observador, se eu começaria a ser ativo dentro daquele universo, então acho que seria toda uma discussão de ressignificação do cinema. O Felipe citou a realidade aumentada, isso já é uma realidade. Então eu tenho o meu óculos, então eu consigo pegar a tela do meu monitor, expandir ela e deixar um cinema como se fosse dentro da minha casa. Então posso expandir a tela mais ou menos do tamanho que eu quero e tudo. Que acho que é outra ameaça. Hoje, esse tipo de tecnologia ainda é uma coisa muito inacessível para o grande público e ainda acho que existe um desconforto nesse tempo que esse óculos vai ficar no seu rosto e tudo. Mas eu acho que é uma tecnologia que está em profusão, acho que o dinheiro que a Apple, por exemplo, está colocando nisso é uma coisa para se pensar, mas é uma discussão interessante, porque eu acho que ele mudaria um pouquinho o conceito que a gente tem da própria arte do que é cinema. Voltando, por exemplo, no 3D que você citou, e daí, de novo, 3D como inteligência artificial, como tudo que a gente citou aqui é técnica. Então não é intrinsecamente certo ou errado, depende muito do uso. O James Cameron é um cara que sabe muito bem utilizar aquilo e fazer com que você... Nossa, é uma experiência completamente diferente você ver aquilo no cinema. Só que entre 2009 e 2021 ou 22, que saiu o segundo filme, nesse tempo parece que não teve ninguém tão... que estava se importando com aquilo tanto quanto ele para criar um filme que aquilo ali fosse um negócio importante. Então, normalmente o que acontecia é que o pessoal fazia o filme, fazia a conversão daquilo pro 3D e jogava pro público. E daí, novamente, é o uso da técnica. O James Cameron estava usando de um jeito que fazia completamente a diferença e a maior parte das pessoas estava usando de um jeito que, né, era, como Só você pra falou, encarecer o você vê em negócio. 3D ou em 2D era basicamente a mesma E coisa. no caso, o James Cameron, você entra no mundo, é pra te aprofundar no Total. mundo. E a galera, às Exatamente. vezes, pensa que 3D é jogar coisa na tela. Então, tipo, tem umas ceninhas que voa, coisa e só. E o James Cameron não tem isso, é tipo, você tá imerso E ele é no- gravado pensado ao 3D, não é uma Sim. coisa que foi convertida depois. Sim. Acho que quando você entra nessa realidade virtual, ela vai depender muito disso também, do quanto as pessoas vão estar dispostas a fazer isso. Porque o 3D, teoricamente, se a gente for parar pra pensar, é um negócio super interessante. E que teve bons, né? Não começou em 2009 com o James Cameron, tinha Sim. coisa muito antes. Tinha, mas E- não era realmente usado. Foi sempre com- nascendo, foi sempre morrendo, porque parece que não existia um esforço para aquilo ser usado de uma maneira que fosse um diferencial. Acho que se a gente voltar nessa coisa da realidade virtual, além de toda essa discussão do cinema, da ressignificação e tudo, é ver se essa técnica ela vai ser bem explorada para que o público consiga interagir com isso, porque com 3D, por exemplo, a gente viu que não foi um negócio que foi bem utilizado e hoje eu lembro de uma época ali pós, um pouquinho ali de Avatar, que muita sessão 3D, era até meio difícil tudo, escapar é. daquilo. Era Uhum. tudo 3D. É E difícil hoje- achar que não era. E hoje é mais difícil de achar uma sala que é 3D. Sim. Então, até no lançamento de Avatar, por exemplo, você tinha menos salas do que você tinha lá em 2009, mesmo anos depois. Sim. Mas porque foi uma técnica que não foi utilizada da maneira correta, né? Não teve um aprofundamento dentro daquilo. E acho que esse conceito da realidade virtual, eu acho que ele traz um potencial muito grande, mas eu acho que também, obviamente, vai depender muito do uso, de como as pessoas vão fazer aquilo. Eu acho que tem uma certa barreira técnica, pelo menos assim, quando a gente fala de realidade virtual em cinema, porque assim, além de ser uma tecnologia muito cara ainda, para você colocar em todas as cadeiras, né, algum óculos de realidade virtual, algo assim, tem essa limitação que você falou, Pedro, da questão, sei lá, das pessoas terem enjoo ainda, dependendo Sim. do tempo de utilização daquele óculos. Então, assim, são questões ali técnicas, muitas vezes relacionadas à saúde também, mas, claro, ao valor de produção daquele produto, que aí a gente tem que passar para conseguir enxergar isso aí colocado na realidade em algum momento. Então, eu acho que assim, o cinema, quanto cinema mesmo, talvez se mantenha. Eu acho que vai ser uma tecnologia que talvez encaminhe lado a lado, e envolva filmes, daí teremos, sei lá, filmes que você é a câmera, né? Então tem coisa acontecendo aqui, você olha assim, talvez até lance em streaming, só que acho que o cinema, quanto sala, sentar, se manter, talvez em menor escala, mas eu acho que ainda vai continuar existindo, né? E justamente também em questão de show. Eu vi que recentemente o Avenged Sevenfold, que é uma banda que eu gosto bastante, eles lançaram, tipo, um show em VR lá. E daí, tipo, depois disponibilizaram no YouTube a gravação da pessoa, né? E assim, era muito legal porque eram eles tocando, você conseguia ver tudo, e daí tinha efeitos atrás e tal. Só que eu acho que também não substitui, tipo, a experiência de você estar fisicamente no show. Vão ser, talvez, existam cada vez mais bandas
fazendo esses shows, tipo, em Sim. realidade aumentada, realidade virtual, mas também não vai, tipo, excluir, eu acho, que o show físico, sabe? É, Talvez sejam segmentos ali que existam, né? Tipo, Uhum. vai ter o filme normal e o filme que você É. olha tudo, Sim. assim, que sabe? você usa os usos. É. Eu concordo totalmente contigo nessa quesito de show. Também imagino que seja muito mais legal você estar lá no show, porque é uma coisa possível de você ser feita na vida real. Agora a gente fala do Avatar, por exemplo. Imagina você poder estar em Pandora. É uma sensação que eu não vou ter na vida Sim, real. É. Eu vou conseguir exatamente. olhar as coisas acontecendo, os bichinhos passando, tudo. Uma coisa completamente diferente. Se já é uma coisa imersiva no cinema, com toda a limitação que existe dentro dessa técnica, você imagina o universo de possibilidade que existiria com a realidade virtual integrada a isso. Mas, de novo, é técnica e vai depender muito do uso de como as pessoas vão Na fazer Comic Con isso. eles tentaram fazer um negócio meio imersivo. Você chegou a entrar no do Avatar? Não fui. Eles tentaram fazer, só que não deu muito certo. Não ficou Porque legal. eles fizeram tipo um quartinho de Avatar e daí era tudo água e você tocava na tela e daí saía, tipo, umas coisinhas, assim, Uhum. conforme você mexia. Saía os peixinhos, saía umas alguinhas e tal. Então eles tentaram meio que fazer um negócio ali meio Sei. imersivo e tal. Só que às vezes você mexia assim, não funcionava, você tinha que apertar com mais força e tal. Uhum. Então, tipo assim, imagina se você pudesse fazer ali com. Se vocês tivessem dado, sei lá, um óculos de realidade aumentada e tal. Só que como com um monte de gente, né? Ah, Você sim. tinha 2 minutos pra ficar lá dentro. Não dá muito certo. Mas é daqui, sei lá, 15, 20 anos que o óculos Apple talvez seja mais leve, que esteja mais em conta, com né, mais possibilidades. Talvez isso, né, acabe Eu acho funcionando. o potencial é muito grande. Quando a gente fala desse óculos aí, a gente já fala, por exemplo, de uso para medicina, uso para treinamento militar, uso para treinamento da aeronáutica, em uso de psicólogo. Então, para você falando, principalmente de realidade aumentada, para o tratamento de traumas. Então, já é um negócio que está sendo utilizado e que muitas funções de médico, de treinamento, de educação. Então, as pessoas podem fazer como se estivessem viagens, né? Então, posso entrar lá no Maps e colocar o óculos de realidade virtual e vou estar num museu que eu não teria condição de ir para lá, mas eu consigo. Mas, por enquanto, de novo, tá muito inacessível. Acho que é mais uma coisa em É uma potencial coisa mais pro que futuro. possa ser explorada. Diferente da inteligência artificial, que hoje a gente já vê sendo usada em vários contextos, eu acho que a realidade virtual, a realidade aumentada, acho que ela vai demorar um pouquinho mais pra... É uma das coisas da ficção científica que ainda não se tornou real. do jeito que- Assim como do os jeito carros que voadores também. Assim como... Esse Aliás, todo existe mundo um pouquinho errou. ainda, mas errou a época, né? O timing, errou demais. É, mas aí nos filmes jogam uns 2050, né? É, O De Volta ao Futuro em Tem um tempo 2015, ainda. eu já cobrei. O hoverboard De Volta tá ao aqui Futuro tá ainda em É. 2015, é. Mas construíram um magnético. É. naquelas. Eu queria o do McFly mesmo. Eu Sim. gosto. Voltando um pouco no 3D, vocês foram naquela experiência do Stranger Things lá? Tá tendo? Ai, Ainda não fui. Não fui. Você foi Provavelmente legal? fui. Hum. E já vai. Eu não sei se já acabou, eu acho que tá pra acabar. Então, Certo. pode falar o que acontece? Claro. Pode. Porque, Não fala assim, se é bom ou se é ruim, porque daí eu vou sei se eu vou ou não, não. é bom. E assim, é um trajeto que você faz, então você passa por vários cenários, daí tem. E o final, você põe um óculos 3D. Cara, é o melhor 3D que eu já vi na minha vida. Legal. Porque mistura elemento físico com cenário, com 3D, aí vem coisa na tela, daí tem hora que, tipo, a pessoa que tá lá é tipo, uma tela. E tem hora que é uma pessoa que realmente subiu lá e tá no meio, sabe? Uhum. Então fica essa... Você vê, né, que é um uso legal, um uso, talvez... Que coisa do equilíbrio que a gente tá batendo na que tecla inova, anteriormente. assim, porque coloca misturado com elementos reais, com construções, mas que Uhum. traz daí essa imersão maior, sabe? Então é bem legal, Sim, assim. legal. Eu fui naquela exposição que teve da Casa do Terror da Warner. Eu fui também. Eu não curti muito, não. Mas acho que a melhor parte foi a do Exorcista. Mas talvez com óculos de realidade aumentada ficaria muito legal. Inclusive, no shopping Cidade de São Paulo, acho que tem uma exposição do Egito, de alguma tumba, de uma Sim. pirâmide, tumba, não sei. E é inteira em VR. Você coloca assim e vai andando dentro da pirâmide, assim, né? Uhum. Então já estão existindo, Ah, assim, Sim, sim. Há esses... possibilidades É. para serem exploradas. Sim. Bom, e pra fechar, vamos falar de Black Mirror. Porque não tem como a gente falar de tecnologia e não falar de Black Mirror. Uhum. Porque, né, sai Black Mirror e a gente já fica na expectativa de ver os episódios. Todo mundo aqui viu, né? Eu Todo preciso confessar um negócio. Ai, eu Porque também você vi não o- assistiu no Eu não Black vi Mirror tudo. também. Tá, mas Eu vi então- bastante episódio, mas eu não vi tudo. Tá. Que eu via pela sinopse. Mas eu acho que, assim, a gente tá numa época que a gente... Não sei se você já falaram isso, tipo, nossa, isso é muito Black Mirror.
Ah, Porque sim. eu já soltei umas Eu que coisas nunca dessas. vi, já meti essa várias vezes. Isso é muito Black Mirror. Porque a gente já tá numa época que, assim, a tecnologia tá tão avançada que a gente se depara com umas coisas que chega a ser absurda. Uhum. E o que que vocês, assim, né? O que que vocês acham dessas críticas que a série traz? Eu acho que chegou num ponto que a nossa realidade já meio que ultrapassou, eu acho. O Black Mirror fala, nossa, isso é muito humano, sei lá. Isso é muito minha vida. É, porque a gente, vira e mexe, você vê uns absurdos assim, sabe? Até envolvendo tecnologia ou não, que, cara, nem o pessoal que fez Black Mirror pensaria, sabe? Uhum. Mas eu acho. E a última temporada, né, que lançou, que a galera criticou muito, que não tinha tanto essa tecnologia, tinha episódio de lobisomem e tal. Essa última temporada a gente ignora. Salva só 1 ou 2 episódios. Mas é que, realmente, ele sempre usou a tecnologia, mas não é uma série, eu acho, tipo, tecnologia é o foco. Eu acho que o foco é os humanos, sabe? Tipo, e as críticas que faz usando a tecnologia, sabe? E essa última temporada teve menos, sabe? Não sei se isso, talvez. Uhum. Eu acho que esse é o ponto mesmo, puxando até o gancho que você falou, Pedro, da questão também da técnica, né? Tudo aquilo são ferramentas para possibilitar o que o ser humano vai fazer ou não, faria ou não. Eu acho que a grande questão é que certas ferramentas, o nível de desenvolvimento delas, possibilita ou facilita certas ações prejudiciais, Uhum. né? Mas aí, assim, aí que vem aquela questão, o problema tá na máquina, tá, né, na inteligência artificial, na máquina física, né, num robô, sei lá o quê, ou tá na pessoa que tá se utilizando daquela ferramenta para fazer aquilo. Uhum. Então, eu acho que a principal questão em cima disso é justamente essa daí. E como que a gente vai conseguir regular, né, de certa maneira, regulamentar isso para que não seja utilizado de maneira abusiva. Porque no Black Mirror tem diversas críticas em diversos aspectos diferentes dentro disso, né? Então, assim, é complicado, é complicado. O meu ponto de Black Mirror é uma coisa que eu já tinha citado antes, que é essa parte de como diferentes períodos na história olham pro futuro. Então, acho que a gente tinha falado de Volta pro Futuro. Você olhar pra De Volta pro Futuro é a cara dos anos 80, você pensar que o futuro ia ser desse jeito. E eu acho que Black Mirror, ele sintetiza muito do que é essa geração do final dos anos 2010, começo dos anos 2020. Eu acho que ela faz muito sentido de como a gente está inserido dentro da tecnologia. Que é uma coisa que evolui tão rápido que acho que ele traz muito mais essa ideia de medo e de insegurança Sim. do que a parte necessariamente da empolgação, que acho que é um negócio que estava mais em voga nas décadas passadas. Então, eu acho que era mais provável, apesar de não ter só filme de empolgação, né? A gente fala de Volta ao Futuro, na mesma década você teve Blade Runner, que vai para um caminho total da distopia. Mas eu acho que hoje é mais comum a gente olhar para essas obras que fazem justamente críticas e que nem precisam ir tão pro futuro. Acho isso muito interessante também. Quando a gente fala de um filme dos anos 80, dos anos 50, era um avanço muito grande porque parecia algo muito distante. Em Black Mirror você tem vários episódios que se passam de forma contemporânea ou de poucos anos no futuro. E acho que ele diz muito sobre essa época, assim, de tecnologias acontecendo mais rápido, a gente cada vez mais inseguro. Acho que não teria como Black Mirror ter sido lançada nos anos 90. Ela é muito um produto do seu tempo e diz muito sobre a maneira como a gente está se portando em relação à tecnologia e como que a gente acha que o futuro vai ser afetado com base nisso. Então, apesar de não ter visto, né, de só conhecer o conceito, eu acho super interessante e diz muito sobre o nosso tempo aqui, como a gente observa a tecnologia. E eu acho também que ele evidencia cada vez mais uma coisa que a gente precisa sempre se lembrar, principalmente pensando em questões de segurança e tal, é que hoje em dia a gente não usa a tecnologia, a gente é a tecnologia também. A nossa vida também é a tecnologia, né? Nesse sentido. É impossível viver sem tecnologia, né? Se você quiser viver, claro, integrado ao mundo, se você quiser viver totalmente isolado, é possível. Mas, assim, quiser viver integrado ao mundo, é impossível, não tem como. Trabalho, relações sociais, relações amorosas, enfim, tudo gira em torno da tecnologia, sejam redes sociais, sejam para você ter um serviço, enfim, existem coisas hoje em dia que você não consegue fazer sem um aplicativo, que não dá, é impossível. Então, assim, e o Black Mirror, ele evidencia muito isso, né? Ele evidencia muito o quão interconectado que nós estamos com a tecnologia, ao ponto de que, em algum momento, talvez a gente nem saiba mais a diferença do que é ser humano, o que não é, porque a gente já se fundiu tanto a essa ideia que ultrapassou sequer a percepção de divisão entre elas. Então, eu acho que o Black Mirror, antes de mais nada, é um grande alerta, né?
nesse sentido. Tem uma série que poucas pessoas conhecem, até porque ela foi cancelada, eu fiquei muito chateada, mas que chama Revolution. E você assistiu? Eu vi a primeira temporada. Ai, uma pessoa conhece. E eu gostei bastante, a Muito. galera, todo mundo Ela é metendo muito pau, boa, a sabe? primeira temporada ela é muito boa. É porque depois começa a ficar meio chatinha. E daí acabou sendo cancelada. Mas ela basicamente fala de que eles foram mexer com nanotecnologia e com isso eles deram um pane em toda a tecnologia do mundo. E toda a tecnologia do mundo para de funcionar. Então não existe mais internet, não existe mais luz elétrica, não existe mais nada. E eles voltam, tipo, pra Idade Média, basicamente. Eles voltam a caçar, eles voltam a ter que viver com fogo. Uhum. O mundo vira um caos, instala-se ditaduras. E é basicamente porque você falou que a gente é a tecnologia, a gente não sabe mais onde a gente começa e onde a gente acaba. Eu lembrei dessa série, porque ela mostra justamente isso, de como a gente tá tão conectado com a tecnologia, né? Literalmente conectado com a tecnologia, que quando aconteceu isso de tudo entrar em pane, o mundo, tipo, virou um caos. Voltou tudo pra, tipo, séculos atrás. Ah, sim. Porque tudo voltou assim, tipo, não sabia mais o que se fazer. É aquela coisa, né? Você volta nesse período, você pede pro cara fazer uma fogueira, ele vai conseguir fazer. Caçar um bicho, ele vai conseguir. Se me pedem pra construir o meu telefone, por exemplo, eu não vou fazer ideia de como faz isso. Então, Sim, Simplesmente acho eles que não até sabiam fazer. essa globalização e essa parte de segmentação de tudo torna a gente, de fato, muito dependente. Acho que a gente já passou desse ponto de volta, a gente não consegue mais voltar. A gente já tá num ponto tão avançado que é realmente isso. A impressão que a gente tem é que se acabasse a tecnologia, a gente ia ficar nesse estilo mesmo. E assim, os conceitos, né, as normas sociais, sei lá, os padrões, enfim, estão todos sendo construídos e revistos com base na tecnologia. Porque como a tecnologia é uma base da nossa vida hoje em dia, não tem como você construir uma sociedade agora apartada dela. A gente está construindo e reconstruindo, né, modificando, com ela sendo uma base. Então, se morre isso de uma vez só, com certeza a gente ia entrar numa distopia absurda mesmo. E a gente já Sem observa dúvida. isso tudo na nossa vida, inclusive na arte, que daí é o Black Mirror, tá. é todas essas séries Sim. que vão representar esse nosso anseio e essa nossa ligação com a tecnologia de um jeito que a gente nunca tinha visto antes. Bom, e a última pergunta. Vocês acham que a nossa realidade atualmente se parece com qual filme? E no futuro, Ah, boa. qual, não só filme, mas filme, livros, séries. E no futuro, qual vocês acham que vai ser a nossa realidade? Qual filme? Qual Mad Max. Não tô brincando. Você acabou de sair de uma sessão, você está influenciado. Esse contexto tem que ser feito. Acabou de Tá. sair da Você está influenciado. yoga. Mas, na concordo. verdade, são duas perguntas em uma, né? Atualmente, qual que a gente se parece? E no futuro, o que vocês acham aí que nos reserva? Eu vou começar. Tá. Por favor. Porque eu tô querendo usar Black Mirror. Eu acho que atualmente a gente parece muito aquele episódio de Black Mirror que é com a Bryce Dallas Howard. Não vi esse. Que é que eles ficam se dando nota e que no final ela surta. Ah, sim. Você precisa assistir esse episódio, porque ele é muito bom. Você já assistiu Community? Já! Sério, tem um episódio lá que acho que eles fazem justamente uma sátira, não sei se veio antes ou depois do Black Mirror. Tudo bem que eles fazem de uma maneira totalmente satírica, mas é que é um Sim. conceito parecido. Mas eu acho que atualmente a gente vive muito nesse episódio. Então, que lá, Black Mirror, né, ele exagera, porque é uma crítica social, então eles pegam, né, os pontos que é justamente pra incomodar a gente e faz o exagero. Mas esse episódio eu acho que é muito o nosso atual, que é o viver nas mídias sociais e de aparência, por like, por curtida e comentários. E muitas vezes a sua vida tá um caos e você tá ali passando aquela imagem que tá tudo bem pra você tentar conquistar uma coisa melhor ou conquistar uma atenção, conquistar alguma coisa. E às vezes você não tá nem se dando noção do que está acontecendo ao seu redor. Uhum. Então, atualmente, eu acho que, assim, esse episódio de Black Mirror eu achei muito certeiro. Muito, muito mesmo. E eu acho que é um dos que mais se parece com a nossa realidade e é literalmente o nosso espelho preto. Uhum. E a outra resposta eu vou esperar, porque eu ainda não pensei na outra. Eu vou deixar a bola com vocês. Devia ter me preparado melhor pra essa daí. Assim, é estranho falar de alguma que você reconheça, assim, no mundo atual, porque quando eu paro pra pensar, assim, em coisas mais tecnológicas, assim, parece que é muito um ponto que a gente não chegou ainda e alguns pontos que a gente já até avançou, sabe? É. Então fica nesse Meio termo, né? limbo, assim, sabe?
Então, talvez Eu, Robô, sabe? Que eles começam, assim, o livro num momento em que os robôs humanoides com inteligentes estão meio que começando a surgir. E eu acho que as discussões lá são bem pertinentes, assim, relacionadas à inteligência, vamos dizer, com o nosso mundo, né? Inteligência artificial e tal. E a gente tá num ponto, assim, que a tecnologia tá virando algo... É a viradinha de chave. um monstro que a gente... Uhum. Um monstro, assim, não quero ser alarmista. Algo Pode que ser a um gente... monstro amigável. É, um monstro Não, se elas assim, dominarem algo depois, eu muito jamais grande, a chamei de sabe? monstro. Queria deixar claro isso aqui. São maravilhosos. São ótimos, ótimos. Eu sou contra chutarem vocês. Isso, exatamente. Especialmente com o cachorrinho. O cachorrinho é de sacanagem. Mas, assim, eu pessoalmente, eu não acho que a gente vai evoluir pra um lugar bom. É. Porque, assim, eu sou meio pessimista em relação à humanidade. Tipo, o que eu vejo, assim, no dia a dia, eu falo, as pessoas são muito ruins, sabe? Então, assim, eu não acho que vai ter a tecnologia vai ser usada pra melhorar a vida de todo mundo ou tal. Vai, talvez, pra meia dúzia ali, o resto... Sim. Tá, vamos lá. Mó bad depois desse. É, o filme que eu lembrei, acho que a gente ainda não tá nesse ponto, mas acho que é muito um sintoma do que tá acontecendo e que já faz uma década o filme. Então, todo esse ponto do... Existem pesquisas hoje de quando a gente trata das gerações mais jovens, e justamente por conta de toda essa interação com o celular e com mídias sociais, que são pessoas que estão muito participativas dentro da internet, mas que na vida real, digamos assim, são pessoas que são muito sozinhas. Então são pessoas que têm dificuldade de se comunicar umas com as outras, então a pessoa ela tem uma comunicação mais fácil na internet, mas quando ela sai daquilo ali, ela não consegue se comunicar, é uma pessoa que está mais sozinha, é uma pessoa que tem essas interações sociais de forma mais fraca. E ao mesmo tempo que a inteligência artificial ela tá ganhando mais peso, eu lembro do filme que é aquele Her, com o Joaquin Phoenix, do Spike Jonze, que eu acho um grande filme, assim. Eu acho que a gente ainda não tá naquele período, mas acho que se hoje esse filme fosse feito, ele seria muito mais identificável, porque acho que todos os sintomas da nossa sociedade hoje, com essa nova geração e com o avanço da inteligência artificial, eles são extrapolados naquele filme, e talvez daqui a um tempo ele nem seja tão extrapolado, assim, porque eu gosto muito desse filme, de como ele começa de uma premissa muito básica, então a gente não tá falando de um futuro daqui a muito tempo, é como se uma nova tecnologia fosse criada, e a partir daquele momento ela fosse usada. Ele bate naquele ponto de novo que a gente comentou aqui em Black Mirror, que fala muito mais sobre o ser humano, que é aquela, de novo, coisa de humanizar, então é sempre muito sobre a gente, mas que também fala muito sobre essa característica solitária que a humanidade está se levando com essa comunicação das mídias sociais e tudo. Então o Her, eu acho um grande filme e acho que diz muito, é muito sintomático sobre as coisas que estão acontecendo hoje. E aborda também bastante coisa que a gente falou daqui, né? Do assistente virtual, do robô, da inteligência artificial. Sim. E ele realmente é bem atual. Felipe. Essa me pegou, viu? Olha, mas eu acho que talvez eu vá de Black Mirror também, viu? Talvez eu concorde. Porque assim, essa foi... É que você pegou uma, que eu pensei em Black Mirror, porque é um dos que eu mais gosto de tudo que a gente falou. Só que aí você pegou justamente esse episódio que é... ele descreve demais. Ele descreve demais. Porque é a relação que a gente tem com a tecnologia que tá mais próxima, que em geral são as redes sociais, né? Inclusive que são usadas também como o maior veículo de publicidade, como a gente também já citou aqui. Então acho que assim, o que nós estamos mais próximos hoje em dia, no nosso dia a dia, é com as redes sociais. E a representação disso nesse episódio de Black Mirror, eu acho que ele fica o mais perfeito, assim, do que eu consigo me lembrar. Apesar do Her também ser muito bom nesse Eu sentido. gosto bastante. Muito difícil, gente. Muito difícil. Muito difícil. E é doido pensar, né, que essa tecnologia, redes sociais que existem pra conecta as pessoas, né? Mas meio que, de forma contrária, as pessoas estão cada vez mais Separa elas também. né? Separa. isoladas, sabe? Sendo que tá todo mundo junto ali, vamos dizer assim. É Sim. fácil acessar outras pessoas, Sim. conversar, mas de certa forma você também acaba ficando isolado, sabe? É muito fácil entrar em qualquer sala, assim, você ter diversas pessoas, mas todo mundo assim no celular. É. E essa cena me lembra muito, tipo assim, cada um no seu mundinho, cada um conversando É. e pouca interação, assim, tudo. Sim. E a parte daí de também, assim, pessoas, criadores de conteúdo e tal, que muitas vezes querem ser amadas, que os outros amem, que deem um like pra ele, mas que não querem que a pessoa, tipo, exista. Sim. Porque, você tá passando alguma dificuldade, você quer conversar... não, eu só quero o seu like, a sua Um adoração. número, né? Não sei, é meio doido, né? Sim. Pensar essa relação tecnologia e humanos com humanos. Sim. E quanto ao futuro, eu também
sou um pouco Acho que pessimista. vai todo mundo pra distopia aqui. Mas eu acho que a gente não vai nem chegar ao ponto de robô, de A gente vai alta se destruir tecnologia. antes. Eu realmente acho isso. Eu acho que a gente vai se destruir antes. Eu acho que o planeta vai cansar da gente. Eu acho que, assim, a gente já tá num ponto, assim, que a gente tá destruindo o planeta. Eu acho que, realmente, o planeta vai chegar num ponto de... Sabe? Eu acho que, na verdade, o meu ponto de vista é de a gente vai meio que revolution. Eu acho que vai chegar num ponto que a gente vai voltar pra trás. Uhum. Eu realmente tenho essa impressão de que realmente a gente tá levando o planeta a um ponto de esgotamento que vai chegar uma hora que tudo meio que vai dar um pane geral e a distopia que a gente vai viver vai se voltar pra trás, sabe? Tipo, então eu imagino uma civilização, um planeta que realmente vai voltar a coisa simples de tipo rádio, mas a internet vai acabar, o planeta vai estar ou totalmente congelado ou totalmente na areia, duna, Sim. e vai ser isso, sabe? Uhum. Eu não consigo pensar exatamente em uma série, um filme ou alguma coisa assim, mas eu li um livro que é de um autor nacional independente que chama Planeta Brutal. E nesse livro, ele, tipo, acabou a água, acabou a tecnologia e a gente meio que volta, tudo vai pra um desértico e tal. Então, eu meio que penso em uma coisa assim, porque eu realmente... E Revolution também, eu acho que seria algo meio assim. Eu acho que realmente a gente vai meio que chegar num ponto que vai voltar pra trás. Eu acho que no futuro, daqui uns... eu espero que não seja Muitos anos. uns anos aí. Eu espero que seja para as gerações futuras. Pô, esse cenário aí que você falou, eu tenho uma frase, atribuem ao Einstein, espero que seja mesmo dele, porque é o que eu lembro. Que ele diz assim: eu não sei como a terceira guerra mundial será, mas eu sei que a quarta será com paus e pedras. Ou seja, na terceira já vai... E não precisa nem de guerra, na verdade, né? Vamos ser honestos, não precisa nem ter guerra pra lascar o resto. Mas é o que a gente imagina que vai dar o ponto final mesmo, né? Uhum. Mas enfim. E vocês aí? O meu, acho que acho que inclusive foi a primeira ficção científica que eu vi na vida. De novo, nessa parte de destruição do mundo, que foi o Wall-E. Eu acho o Wall-E sensacional, eu acho um filmaço absurdo. Nossa, eu chorei tanto. Eu acho Mas pra mim incrível, chorar é acho que é um filme fácil. que a Pixar, assim, ela seguia também um modelo muito claro, e acho que ela tentou dar uma diferenciada. E que é um futuro super distópico, né? Às vezes até por ser desenho a gente não olha tanto assim, mas é de um futuro onde a humanidade... Ele peca muito pela coisa da poluição, talvez hoje seria alguma coisa relacionada à tecnologia, mas é um mundo onde a gente destruiu o planeta Terra, a gente teve que sair daqui para outro lugar. Então a gente já tem essa coisa do desenvolvimento, né? De cada vez mais a gente sair para procurar outros planetas habitáveis, uma humanidade que tá sedentária, porque tem tela em todo lugar e não precisa se mexer. E daí a gente tem um robozinho aqui que tá tentando fazer a limpeza para que a gente possa voltar, ainda que a gente sabe que é um esforço quase em vão, porque é meio que a gente destruir e delegar essa responsabilidade de ir para os robôs ou para outro tipo de coisa. Então, ia ser um futuro super triste, assim, não acho que seria legal, mas eu acho que ele consegue abordar isso de um jeito muito legal e para um público infantil também, de olhar para aquilo ali e começar a pensar. É um filme que deixa uma mensagem final de certa maneira otimista, que é a coisa da plantinha, tipo, ainda existe um futuro, vamos tentar, assim, tudo. É um filme que eu deixaria, assim, acho que é um filme que todo mundo viu e que, apesar de ser totalmente uma distopia, ainda deixa um final de um certo otimismo, assim, da gente conseguir sair dessa realidade. Mas você acha que a gente vai ficar tudo sedentário em frente de um monte de tela e ter Eu que acho sair que da a gente Terra? já estamos, né? Já estamos quase. Estamos, na Acho que a real. gente tá meio sedentário já na Terra, né? Não precisa sair mesmo. Não precisa sair. Não precisa. E eu falei brincando Mad Max, né? Mas eu falo assim no sentido de que talvez realmente esgote, seja recursos naturais, água ou algo do tipo, e que assim vai ter uma parcela da população, que é quem já, vamos dizer assim, tem o poder, que vai continuar tendo poder, porque vai deter tipo água ou petróleo, igual. E assim, o resto vai viver na miséria, até igual Fallout, né, que lançou recentemente também a série. Tipo, vai ter um pessoal que vai ficar num bunker bonitinho, vai ter o pessoal que vai ficar lá em cima. Uhum. Eu acho que, não sei, espero estar errado. E eu não acho que a humanidade, assim, vai acabar 100%, que eu acho que a gente sempre dá um jeito de continuar. Mas até lá. Algumas ficções científicas também vão se tornar reais. Provavelmente. Provavelmente. E terminamos assim, com esse clima agradável. Felicidade, né? Eu devia ter clima deixado bom essa pra pergunta acabar. no começo.
Mas é isso, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigado. Foi muito legal. Adorei bater esse bate-papo. Demos muitas risadas. Sim. E não se esqueçam de deixar o seu like aqui ou um comentário. Se inscreva no canal e ative o sininho. E até a próxima. Tchau, tchau.